Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando o 53º Podmax aqui na nossa mesa. A gente quer... Epa, deixa eu tirar meu óculos aqui. A gente quer, claro, agradecer a cada um de vocês que está com a gente. Obrigado pelo carinho. Né? Inscreve no nosso canal, distribui nosso link para os seus amigos, aí, seus vizinhos, parentes, aderentes e muito mais. Né? Para a gente poder chegar um pouco mais longe. Né? A gente está iniciando hoje o nosso bate-papo debaixo da graça do Papai do Céu. Agradecer a Deus pela oportunidade de vir, de estarmos aqui mais uma vez, né? De podermos estar aqui conversando com vocês aqui na mesa do Podmax, né? Através da nossa transmissão. E a gente fica feliz e grato a Deus por esse momento. Hoje a gente está com uma pessoa ilustre aqui, uma grande parceira, amiga. Minha parceira Dila Nunes, está gata demais. Você tá doido, menina? A mulher tá bonita, Camacho. Minha amiga, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Se sinta à vontade. Já chega sacaneando. Eu já tô vendo. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite para quem vai entrar depois, que eu sei que tem uma galera aí que vai acompanhar a gente, mas estão ocupados por agora, né? E, Cal, é um prazer estar aqui, né? Sempre tive muita vontade de vir aqui, mas eu entendo que o programa teve que construir as suas raízes e tudo. Mas cheguei, estou por aqui, né? Cheguei chegando. Pronto. Minha querida, para mim é um grande privilégio, né? Você hoje que é uma pessoa notável no meio da sociedade, com o teu trabalho, né? A gente fica feliz de poder ver pessoas que são crias do município de Pacajá, de estar despontando num trabalho que hoje é um trabalho que eu faço também, que é um trabalho diferenciado, que é a mídia digital. Isso hoje é o cartão postal e o trabalho de muita gente, assim como o seu e como o meu também hoje. Estava até começando em off aqui, que a gente, dia 25, agora faz 1 ano de funcionamento do meu estúdio. Né? E eu fico muito feliz, cara, de poder ver isso progredindo. E para mim é um grande privilégio hoje ter você, a gente bater aquele papo, falar um pouco da tua infância, falar do tempo que você criou. Nasceu na roça da Pistal. Hoje eu tirei uma foto aí falando assim, joelho de menina danada, que é joelho de menina que tem história. Tem história. A mãe botou muito de castigo, hein? Besteira, o carocinho de milho ardido. Misericórdia. Gente, olha, se preparem, porque pro aniversário, viu, de 1 ano aqui do estúdio, a gente vai preparar uma coisa pra vocês. Aguardem, tem coisa boa. Vai ter coisa boa. Ei, Vicinal Guaspé. Vamos falar já. Minha amiga, em primeiro lugar, que eu sempre começo conversando com meus convidados, por mais que você seja uma pessoa muito conhecida, mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Quem é Dila Nunes? Fala pra nós, hein? Gente, eu ensaiei muito, não pra falar isso aqui hoje, eu ensaiei muito esse texto, porque eu gosto muito, tudo que eu vou fazer, as pessoas falam assim, mas tu pega um texto com facilidade. Muitas vezes a gente pega um texto na hora, mas muitas vezes a gente decora um texto, né? Sim. Quem é a Dila? A Dila é a de Érica, filha do Jorge, filha da Cida, uma menina que gostava de assistir TV, que se imaginava na TV. Hoje eu estou na TV, naquela TV que você carrega na mão, você coloca no bolso, através do seu aparelho celular, através do Instagram. Eu realizei o meu sonho de infância, porque hoje eu apresento, né? Não apresento um programa, mas apresento a muitas pessoas. Vamos! Apresento a muitas pessoas a minha rotina do dia a dia, os meus parceiros, através do meu aparelho celular, das minhas redes sociais, né? Então a Dila é isso, a Dila é uma menina sonhadora, uma mulher que foi criada e crescida aqui no Pacajá, né? Filha de Pacajá, coisa muito boa. Já tem filha moça. Já tenho filha, mãe da Emanuele, mãe da Emily, né? Então, tipo assim, a Dila é alguém que ainda está em construção também. Descobri que 2025 trouxe uma nova versão minha. Então, hoje eu não me permito dizer que eu sou só alguém que sonha. Eu sou alguém que está correndo atrás e está realizando muita coisa. Isso é muito legal, cara. Gente, ô Henrique, para esse rapaz aí que tá gelado aí, não tá muito legal esse ar-condicionado não. Aqui é ao vivo, tem que falar, porque tem que falar ao vivo, abaixar aí. Isso, me dá ele pra cá. Tá com frio, Tô com frio. Mas eu ando com frio gelado direto aqui nesse estúdio aqui. O trem aqui é gelado direto. Graças a Deus. Isso é bom. Então, assim, Dila, eu de verdade, eu fico muito feliz de ver, né, você, o desempenho do teu trabalho, né? Isso me alegra muito, porque também eu tô com pouco tempo entrando, apesar que eu vivo a vida inteira mexendo nesse trabalho de mídia, né? De rádio, de tudo isso, de música, que a vida inteira eu vivi isso. E hoje eu tô fazendo um trabalho diferente, mas não tão diferente, mas voltado para isso, que é voltado para mídia. Hoje é diferente, a mídia digital, que é o que você está fazendo hoje, e isso é muito importante. E é muito importante. É importante porque, assim, eu vejo o meio digital para muitas pessoas, não somente para mim, né? Sim. A gente leva para as pessoas a notícia, a gente leva o produto que tem numa loja para mais perto da pessoa. Às vezes você nem sabe que você precisa daquilo e você para um minutinho ali para assistir uma história e você, olha,
preciso disso. Legal. Né? Eu vou precisar dessa roupa. Agora, só voltando aqui nessa primeira pergunta que tu me fez, sim, uma coisa que eu acho muito interessante, a gente já conversou isso mais cedo aqui, né? Que é sobre o nosso reconhecimento. Eu tava fazendo o provador e várias vezes eu encontro professoras da escola nos meus provadores. Os seus professores. Aí tem a Lúcia Bonfim, que ela fala assim, isso era o diabo! Falei, professora, mas olha hoje quem eu sou. Imagina como é que era essa menina com 12, 13 anos. Ela fala assim, isso era o diabo em pessoa. Aí tem a Amparo também, que é uma das professoras, uma das minhas professoras que marcaram muito o meu tempo de juventude, né? Uhum. Então eu acho muito legal quando eu vejo um professor meu que talvez pensava que eu não ia ser nada na vida. Não prestava pra nada. E hoje tem que ver minha cara em tudo com telógio aí, porque eu tô em quase todas, graças a Deus. Abriu o status, tá... É Dila Nunes do Bom Dia até o Boa Noite. Até o Boa Noite, minha querida. Eu ia te perguntar, mas já até comentamos sobre isso. Você é de Pacajá, você nasceu em Pacajá? Nasci aqui em Pacajá, sou filha de Pacajá. É pé rachado que fala, paraense do pé rachado. Mas a gente lixa o pé pra ficar lisinho, não deixa rachado. Tem um creme também que passa hoje que arranca. Hidrata ali, tudo, não fica rachado não. Teu não tá rachado mais não? Tá não. Passou. E sua formação? Você tem alguma formação? Só ensino médio? Só o ensino médio. Fui muito traquina no tempo da escola. Eu já tava falando, né? Eu era aquela pessoa que não priorizava muito o estudo. Eu acho que hoje em dia os filhos deveriam olhar mais pra vontade dos pais, né? Que as suas filhas não tenham como exemplo estudo. Não tem não, porque lá em casa eu falo, eu puxo a orelha e falo, olha, o que eu puder fazer, eu quero que se dedique aos estudos. Eu não me dediquei muito aos meus estudos, né? Logo eu também engravidei muito nova, e aí eu pausei um pouco ali os estudos. Você teve a tua primeira filha quantos anos? A minha primeira filha eu tive com 15. 15 anos? 15 anos, bem novinha. Foi apressadinha, hein? Fui apressada. Menina do céu. Já pensou? É aquela mocinha que anda com você? Que anda comigo, trabalha comigo. É quem produz os meus vídeos e faz as minhas fotos. É mesmo, cara? É bom vocês saberem disso, porque tem gente que fala assim, nossa, as fotos é boa e tal. É minha filha que faz. Que legal. Então, assim, ela já tá crescendo num mundo no meio, né? Que vai te ajudar, tá te auxiliando. Isso é muito importante, cara. É muito bom. Muito legal. E valoriza também, né? Ver o esforço que é. Porque muitas pessoas, Cal, através do Instagram, da nossa rotina, pensa que é fácil a vida do influencer, entendeu? Acho que é só tirar e vestir roupa. E quem acompanha, igual ela me acompanha todos os dias na minha rotina, às vezes a gente faz 2, 3 visitas num dia, pula almoço, pula o lanche, e é uma correria danada. É estressante. Pro adulto é estressante, imagina pra uma criança, né? Pra um adolescente. Quantos anos agora? 12 anos, fez 12 anos agora. Isso é interessante, Dila, porque assim, ela já está crescendo com a responsabilidade e sabendo o valor que é o teu trabalho, o dinheiro que tu coloca comida na mesa para ela. Né? Isso é importante porque ela vai valorizar cada centavo que recebe. E assim, ela vê, né? Tipo, abateu uma loja, 2 lojas, minha filha, o salário diminuiu aqui, bora diminuir. Então ela acompanha de perto que não é um salário fixo, é um salário que é fixo enquanto eu tenho aquele X de loja, né? A parte que diminui 1, 2, o valor cai. Aí a gente cai junto. O suco e o Guaraná já diminui. Corta a coca. Isso é legal, cara. Dila, você passou a infância na Vicinal, a gente vai até comentar sobre isso agora. Nossa. Na Vicinal Guaxupé, né? Fala um pouco dessa vida lá, cara. A Dila surgiu lá, Cal. A Dila surgiu lá? É. A Dila, porque meu nome é Diérica. Gente, eu não tenho vergonha do meu nome, tá? Meu nome é um... É bonito. Ei, se eu te contar que se você chegar lá no hospital e falar assim... Eu chego lá e falo assim... Qual é o seu nome? Eu, Diérica. Eu não preciso falar meu sobrenome, porque só tem eu. No Pacajá, Diérica. Alguém coloca o nome na filha de Diérica, por favor. Pra a tua mãe sim. Pra me poder fazer alguma coisa errada e não cair pra cima de mim. Mas então vamos falar da tua infância lá na Vicinal. Assim, meu avô tinha terra, né, na Vicinal Guaxupé. Tem um parente que ainda reside lá no mesmo lugarzinho. Quem é teu parente tá lá hoje? O meu tio... Agora, pra me lembrar o nome dos tios, que vai dói. Apanhar, vai. Mas eu acho que é o tio No, que tem terra lá. E aí tem os filhos, tem o Jerônimo, que é filho dele, que mora no Arataú, mas residem lá ainda, né? O meu tio e a minha tia Kelé ainda residem lá. Meu avô tinha uma terra que pra gente chegar na terra dele, a gente tinha que atravessar por cima de um tronco de madeira, não era uma ponte. Agora tu imagina, a gente escorregava de propósito, né? Que a gente queria banhar no rio. Meu Deus do céu. Mãe, caiu, molhou, então bora banhar, né? Mas assim, foi muito bom. Meu pai trabalhou muito tempo numa fazenda lá. E nesse trabalho dele, somos 4 irmãos, né? E aí tinha um rapaz que trabalhava com meu pai. E ele começou a apelidar, colocou apelido em cada um de nós, né? E o meu foi Dila. Porque tem pessoas que falam o nome de Érica, vê uma dificuldade. E de Érica é muito simples, é o DI na frente do nome Érica.
Então é um nome muito fácil de pronunciar, mas tem pessoas que pronunciam errado. E aí eu aderi a Dila desde criança. Se minha mãe me chamar de Diérica, tu fica brava. Meu amigo, é taca. É confusão. Puxão de orelha. Eu tenho certeza que eu fiz uma coisa errada. Ninguém me chama. Quando te chama pelo nome, pode saber. Eu já sei que o Bel é grosso. Aí eu já baixo a cabeça. Ele tá igual o meu menino. Tem um menino de 12 anos, né? Que ele fala assim, pai, eu sei quando você tá falando sério. Mas por quê? Porque eu só falo grosso e chama meu nome completo. Ninguém me chama, meus irmãos, ninguém. Poucas pessoas. Tanto que quando alguém me chama de Diérica, eu acho estranho, porque eu já tô... Não é uma coisa que eu estou há 3 anos, como na rede social, né? É uma coisa que eu tô a vida inteira, desde a minha infância, que me chamam por esse apelido, né? Na tua vinda para a cidade, já com quantos anos você saiu de lá? Cal, quando a gente veio para a cidade, porque quando a gente fala de infância, né? A parte mais doce a gente ficou na roça, né? A melhor fase. A gente era feliz e não sabia. Os primeiros passos ali. Mas a gente veio para cá, para a cidade, eu lembro que a gente veio na fase da creche. Então a gente ainda estava numa fase pequena ainda. Ainda pegou um pouco a nossa juventude aqui na cidade. Eu lembro que a primeira escola que eu estudei, que foi uma creche, não me recordo o nome, recordo a professora. O nome eu não recordo. Você sabe o endereço? Ali onde é a antiga, onde é a ação social. Ali era uma creche. Eu lembro. Ali tinha uma creche ali. 20 e poucos anos Foi o primeiro lugar que eu estudei aqui no Pacajá. E depois a creche mudou dali pro Alto Bonito, onde é hoje, né? Que é o Senhor Barbalho. Estudei lá também, né? Aquela creche do Senhor Barbalho foi iniciada... A Zuleide, era a Zuleide na época prefeita? Era prefeita. Em 2000 ela finalizou aquela creche. Eu amava comprar merenda na padaria da Zuleide. Olha, eu sou do tempo da Zuleide, rapaz. Não sou tão velha, mas... Não é tão... Não sou tão velha, gente, calma. Não é tão velha, não. Só 39 anos. Nada. Para com isso. Te colocar em saia justa aqui. Mas Deus. A creche foi finalizada em 2000, porque a Zuleide era prefeita no último ano de prefeito dela. Que aí o Pedro, que é o pai do André, começou em 2001, né? Campanha de 2000 e 2001. Aí ele foi finalizada essa creche e tal. Já estava grandinha. Já estava grande. Já estava dando trabalho. Ixi, nós ia pra escola, eu tenho um irmão meu que é gêmeos comigo, né? Mesmo, sabia disso. Tenho um irmão que é gêmeos comigo. E a gente a Dila e o Dilo. A Dila e o Jefferson. Rapaz, mas era engraçado. Dila e Dilo. Meu irmão, ele era engraçado. A gente ia pra escola e passava aquele carro da melancia. Aí o carro da melancia vinha cantando a música, tira a roupa, e não sei o que lá, né? E ele ia descendo o shortinho dele, moço. Meu Deus do céu. Nós aprontava. Essa ida pra creche, essa cara vinda. Dessa menina era anjo. E tinha um menino que ele corria atrás de nós, jogava pedra em nós dançando essa música, subindo a ladeira, descendo a ladeira, fazendo um pouco do menino. Meu pai do céu. Tu imagina uma Dila sozinha e o irmão do mesmo jeito junto? Terrível. Mas ele é assim também até hoje? Danado igual tu? Não, o bichinho é comportado. Ele é comportado? É, comportado. Ele é mais fechado. Eu sempre fui mais brincalhona. Mais danada. Mais danada. Ele é mais Manda um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente. O Natalino Ferreira tá ligado com a gente aqui. A Sara Souza, que é Natalino Ferreira. Valeu, Natalino! Meu amigo Jailson Produções. Jailson. Tem uma história legal, não? Lá na frente a gente vai sobre o Jailson. Tá mandando boa noite aí, tá ligado lá. Né? A Francinaldo Souza mandando boa noite. A Chay Oliveira, aí que tá com ansiedade lá. Quem é, rapaz? Quem? A Chay? Chay Oliveira. É Chayane? Será que é a Chayane? Tá Chay Oliveira aqui. Deixa eu curiar aqui no teu. Eu nem olhei no meu. Pode pegar o teu aí, lá. Eu acho que é a Chay. Pois é, eu acho que não, mas não é a Chay. Não. Eu pensei que era a minha prima, mas não é não. Tá ansiosa. Ansiosa, Gabriel Andrade. Querem ganhar brindes, hein? Gabriel, parceirão de trabalho. Beijo, Gabriel. Tá ligado, gente, o Gabriel é talentosíssimo. Gente, viu? Só lembrando, pessoal, que a gente vai ter vários brindes pra sortear, né? Muito brindes. As lojas. Tu lembra de qual loja? Gil Modas, Ótica Central. Aí nós temos aqui a loja Impacto Calçado de Roma Magazine. Que é o pessoal dos temos brindes. a Sol Magazine também, que tá com a gente aí. Deixa eu ver quem mais tá. A Império do Jeans. Aí daqui também a Josi Cosmético também tá com a gente. A doutora Ana Paula também mandou um mimo aí pra gente sortear. Ixi, eu não posso esquecer, tem que anotar, porque senão eu vou esquecer. Olha a confusão. Ó, a secretária anota aí, amiga, da doutora Ana Paula e da Josi. Pega um papel, uma note aí, pelo amor de Deus. Aí eu apanho. Não pode esquecer, não. A Sara Souza, mandando boa noite, vamos. A Eliane Ribeiro, tá ligada com a gente. Aí o Cine Torres, parceira, tá ligada com a gente. Também aqui, Reginaldo Santos, ligado nas notícias de Pacajá.
Deixa eu ver aqui. Hugo Rodolfo tá ligado com a gente, mandando boa noite também. A Elis Rayane. Essa aqui que tá aqui? A Elis tá aqui com a gente. Tá ali a loura ali. Ela tá ali. Aí o Berg Silva, que é o Berguinho, meu parceiro lá na Versão Lagoana, ligado com a gente. Eu também quero ir ver. Eu tô igual aí o meu. Eu disse que o Berguinho, né? E o Berg disse que não tem nome igual dele, não. Tem não? Não, eu disse que não acha, não. A gente sofre. Conhece a Clévia Costa? Clévia? Conheço, minha prima. É tua prima, ela, cara? Minha prima, Clévia. Minha parceira. Filho, se tem uma coisa que eu tenho muito nesse Pacajá é parente. Tem mais parente do que tudo. Muito parente. A Cacilda da Silva, que é a nossa amiga lá da Vicinal 338. Tava aqui agora tarde. Aquela moça que tá aqui. Gente boa demais. Mas minha o carneiro parceira. A gente vai comer, viu, danada? Não avisar pra ela. Exatamente, Cacilda. Na hora que for matar o carneiro lá, prepara que lembra que nós vai. Nós vamos lá na hora fazer o churrasco desse carneiro lá. A gente vai... Tem muita gente mandando mensagem. Pessoal, manda mensagem pra gente que a gente vai estar... Quem conhece a Cida Amaral? Minha mãe. Beijão, minha gata. Boa noite. Boa noite. A Caliane Libarino, acho que é isso mesmo. Caliane, é isso mesmo, mandando boa noite. A Direne Lima, a Rian Araújo, mandando boa noite. Acho que é isso mesmo. A Cida, que a tua mãe tá ligada com a gente. Pessoal, manda mensagem pra gente, que é para vocês poder concorrer aos brindes. Tem muito brinde. Tem muito brinde. Já enrolamos aqui 20 minutos aqui. Vixe, sem falar nada, viu? Vamos botar pra andar. Vamos botar pra andar. Minha amiga, seu primeiro trabalho. Fala pra nós aí. Eu acho que o primeiro trabalho de qualquer menina do interior... É trabalhar na casa de família. É trabalhar na casa de família, é babá. Eu acho que o primeiro trabalho é ser babá, né? Eu lembro que... Eu tenho vagas lembranças, na verdade, mas eu já trabalhei como babá, já trabalhei como garçonete, já trabalhei em vários lugares, né? Na verdade. Assim, o primeiro trabalho meio que você lembra... Primeiro trabalho mesmo, babá. Foi cuidar do filho dos outros? Cuidar do filho dos outros. E gostava? Tem negócio de gostar, não, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem esse sonho de ter o dinheiro próprio e a gente acaba que a gente gosta de outras crianças, né? Criança sempre gosta de outra criança, tem né? Essa certa afinidade. Tem essa afinidade. Entendi. Isso é assim, Dila, a gente que... Eu fui criado na roça também, então assim, trabalhei desde criança, desde 7 anos de idade, meu pai levava pra roça pra trabalhar. E isso é importante na vida futura da gente. Isso é verdade. Porque quando você começa trabalhando, entendendo que o valor que tem trabalhar para ganhar o teu dinheiro, adquirir o teu dinheiro, quando você cresce, como você hoje, você tem o teu trabalho, eu também tenho o meu, a gente valoriza o que a gente ganha. E assim, lá em casa, a gente sempre teve um exemplo muito vivo. Minha mãe, ela trabalhava no mercado durante o dia, né? Durante a noite ela ia estudar e nos finais de semana minha mãe era manicure. É mesmo? Então, minha mãe é um exemplo muito grande pra mim. Em questão de força, determinação. É minha maior referência hoje como mulher, é minha mãe. Ela já tem um bocado de anos já trabalhando na saúde. Tem, então. Minha mãe começou como ACS, passou, né, pro concurso. Já aqui na cidade? Já aqui na cidade. E aí, depois ela continuou estudando, trabalhando e estudando, aí fez pra técnico em enfermagem, passou também. A nega danada. Tu viu aí? Nega danada. No hospital ela tá com um bocado de tempo já, né? Tem muito tempo. Eu não me recordo da quantidade de tempo, mas já tem muito tempo. Eu lembro que já tem muito tempo. Bacana, cara. Tem. A Emily tem 12 anos e eu lembro que antes de eu pensar em ter filho, minha mãe já estava trabalhando. É mesmo? Então tem muito tempo já. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do teu trabalho de garçonete. Era legal? Era bom, ganhava dinheiro. Ei, deixa eu te falar, sabe o que eu mais gostava? Eu trabalhei pra Dona Olésia. Gente, eu acho que todo mundo aqui no Pacajá, a maioria, quase todos já trabalharam pra Dona Olésia. E eu me recordo que a melhor hora do dia era a hora de comer. Tu me falou isso. Eu adorava, porque assim, a estufa... Não, em casa, nós, como eu falei, né? A gente era 4 filhos, então em casa a gente nem sempre tinha do bom e do melhor, né? A gente tinha o que era necessário pra ter em casa, o básico. Verdade. E aí, tipo, claro que hoje a gente oferece o melhor pros filhos da gente, mas eu me recordo, não era ruim, né? Mas quando eu cheguei pra trabalhar com a Dona Olésia, tinha muita coisa que eu nunca tinha comido na vida que eu fui comer lá, entendeu? Então eu achava top demais a hora de comer. Tipo, a gente entrava 6 horas da manhã, saía 2, 3 horas da tarde, que era a hora que finalizava ali o movimento, né? Aí era a melhor hora que tinha. Aí eu trabalhei na Dona Olésia, trabalhei no Gelinho, que era da Sandra, né? Que hoje é dona da Oba Tempero, que inclusive inaugurou recentemente aqui no Pacajá. Parceira. E aí, deixa eu ver onde eu trabalhei. Trabalhei numa lanchonete, tinha a Cotate, que era o ponto de van, né? E tinha essa lanchonete atrás. Mas ali na antiga rodoviária ou ali do lado da ponte, onde é a churrascaria hoje? Aqui, do outro lado, aqui. Aqui onde hoje fica ali do lado do Baratão. A antiga rodoviária. Ali, aham.
Trabalhei ali um tempo também. Eu sei onde era. Ganhar dinheiro mesmo, você começou depois... eu comecei a ganhar no tempo da Olés. A Olés a gente trabalhava e ganhava por dia, né? Diária, né? Trabalhou... Era na diária? Era. Trabalhou... Todo de tardezinha pegava o dinheiro? Pegava o dinheiro. Legal, aí, se tu quisesse comprar alguma coisa, tu tinha que juntar, né? Porque senão... se tu gastasse tudo no dia, aí tu acabou. Trabalhava, recebia e gastava. Trabalhava, recebia e gastava. Interessante, cara. Henrique, vamos dar uma divulgada do nosso parceiro, que tem 4 blocos aí, pra gente poder divulgar. Isso aqui funciona com esse povo, viu? Sem o povo não vai. Você depende desse povo também, você sabe como é que é esse povo. Nosso parceiro aí tem que... E eles são, os teus são ciumentos, os meus são ciumentos. Pelo amor de Deus, quando for falar dos meus, eu tenho que ler o nome aqui pra não esquecer de ninguém. Nem fala. É porque assim, Dila, hoje você trabalha nesse ramo, né, de publicidade. Então, assim, nós temos que... Eu priorizo meus patrocinadores. O pessoal às vezes questiona, cara, você para o podcast para falar dos patrocinadores. Gente, eu tô funcionando por causa deles. Então, assim, eu tenho esse dever, obrigação e faço questão de fazer isso. E isso já me gerou frutos por causa dessa forma de trabalho que eu faço. Entendeu? Então, assim, quero começar agradecendo ali a Provinet, né? O seu provedor de internet, né? A melhor banda larga da região, com certeza, Pacajá, Anapu e toda a região. Agradecer meu parceiro Paulo. Eu sempre falo, no meus bate-papos, que a Provinet foi a primeira empresa que abraçou o meu projeto. E, de fato, foi a primeira empresa. Conheço o Paulo. O Paulo é um grande parceiro, tenho um grande respeito. O Paulo, Abimael, fiz um podcast com o Abimael, Del Bartô e toda a equipe. Então, eu agradecer aí a Provinet aí pela parceria, tá bom? Bora pra frente, tem mais um aí, Sicredi, aí não é questão de dinheiro, mas é questão de parceria, credibilidade, né? Uma grande cooperativa que traz aí investimentos para a região, né? Para você que é produtor rural, para você que é comerciante, que tem empresa, para você também de CPF aí, que possa abrir a sua conta e fazer abrir a tua conta, pegar teu cartão de crédito, muito mais, é com a Sicredi. A Sicredi, no início do mês de fevereiro, a gente vai estar ao vivo aqui com a galera do Sicredi fazendo podcast, tá certo? Tem mais um aí, chama pra frente aí. IP Auto Center, confiança, credibilidade e qualidade. Meu parceiro Orlean. A gigante, hein? Aí é um grande parceiro aí, Orlean, e a IP Auto Center. Orlean, meu irmão, um abraço, obrigado pela parceria, tamo junto. Você quer dar aquela revisão no teu veículo, é só procurar aí a IP Auto Center, tá certo? Saulo Forman investindo sua melhor versão. Conhece esse rapaz? Esse aí é estourado. Cara, eu fiz um podcast com ele, foi muito bacana. É uma história incrível. O Saulo, eu tiro o chapéu, né? Porque o Saulo, ele construiu essa marca. E aí a gente que veio de fora pensa assim, cara, o cara veio do nada. E não é assim, né? Tem toda uma história por trás. E é uma loja bem renomada dentro da cidade, né? Ele se reinventou várias vezes. Eu fiz um podcast falando que ele se tornou pedreiro da noite pro dia para trabalhar, pagar dinheiro. Moço, eu vi vídeo dele mexendo com piso. Então, aí, assim, rapaz, o homem é multiuso. Ele é multiuso, é um grande trabalhador, um grande parceiro. Então, eu agradecer o Saulo, né? São várias marcas no Brasil aí que ele representa e tem a sua marca própria aí, onde ele vai, né, do calçado ao boné, aí tem a marca da Saulo Forman aí, tá certo? Tem mais um, chama pra frente ali. Aí, RO Materiais Elétricos, meu parceiro, ele aqui, né, qualquer tipo de material elétrico. Hoje eu até fiz uma parceria com ele, tô com uns pendentes, vou colocar uns pendentes aqui. Olha essa luz quente em cima aí. A RO fez parte da minha construção da minha casa. Comprei praticamente tudo de instalação lá com ele. Muito top, um grande parceiro. Bom. Ali o telefone aí, 91 992 30 32 39, ali na rodovia Transamazônica, no centro da cidade. Chama pra frente, meu filho. Tem mais um? Aí, apareceu uma mulher bonita aí, cara. Conhece a mulher aí? Eita, trenzão. Gente, vamos mandar mensagem, agradecer a pessoa que tá com a gente, a Sara Souza, né? Ela disse que é brinde. O Jurandir. Gente, vocês acreditam que eu tô tentando aqui acessar os comentários e não consigo? Faz hora. Não consegue? Não. É só clicar no chat. Esse meu celular aqui, ele é uma chatice. É meio complicado. O Ronildo Franco, conhece o Ronildo Franco? Fisioterapeuta? Conheço. Meu parceiro, tá dizendo que é brinde. Ele me hipnotizou, tu acredita? Ele fez uma sessão de hipnose. Tava comigo, amiga? Era tu que tava... Era tu não. Tinha alguém comigo. Não, ele pegou um funcionário meu aqui, um dia que ele fazer um podcast, à tarde aqui. Moço, ele fez esse cara falar até inglês aqui. Eu fiquei encabulado. Moço, eu vou te falar, ó. Olha, meu irmão, um abraço. Ele fez um podcast comigo. Fez um podcast comigo que foi muito bacana. Minha querida, bora lá, bora seguir o nosso bate-papo. Larga esse telefone quieto. Eu tô tentando achar os comentários que eu não tô achando. Passa pro Vinícius lá que ele consegue. Coloca aqui, Vinícius, pra mim, que eu não tô conseguindo. Passa pro Vinícius lá. Eu quase não mexo no YouTube, então é tipo... Aciona o chat pra ela aí. É fácil, é só clicar no chat embaixo aí que ele vai aparecer.
Dila, em relação ao seu primeiro emprego, né, que você começou a ganhar dinheiro, que já comentamos agora, que foi basicamente na Aulesa, né? Isso. Ganhando assim diária, mas você ganhava o seu dinheiro. Ganhava. De certa forma, né? Tu trabalhou na lanchonete. Trabalhou muito tempo na lanchonete? Eu trabalhei, na verdade, os meus trabalhos, a maioria foram curtos, né? Não foram muito tempo. Mas eu trabalhei na lanchonete, trabalhei para Beijo Frio também. Já a gente falar sobre Beijo Frio. Menino, eu me surpreendi com a minha Pizzaria. versão da Beijo Frio, porque era eu que fazia as pizzas e montava. É mesmo, cara. Legal. Acredita? Então tu é pizzaiola, tu é Então, influência digital. O pessoal fala assim, tu tá fazendo bolo, tá fazendo isso. Não, todo mundo tem um pouco de dona de casa, né? Às vezes a gente não vive aquilo ali na nossa rotina, mas eu já trabalhei em muitas coisas assim, que talvez hoje, se eu fosse fazer, eu não sei se eu teria o mesmo desempenho, mas já fiz, já trabalhei. Já trabalhei. A questão da pizzaria do Beijo Frio, né? Que onde você trabalhou um tempo fazendo pizza. E quando você começou a trabalhar com estética, mais uma coisa nova que entrou na tua vida, que passou. Né? Em 2016, quando eu trabalhava ainda na Beijo Frio, eu arrumava a sobrancelha das minhas primas, da minha mãe, de colegas, Começou né? em casa? Em casa. E aí as meninas falavam assim, olha, Dila, tu leva jeito, não sei o que e tal. Aí eu fui parar pra analisar, né? Falei, dá de ganhar um dinheiro. Naquele tempo, Cal, eu cobrava R$10 numa sobrancelha com rena, R$5 só pra tirar ali o excesso. E aí eu comecei trabalhando desse jeito. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu ganhei uma necessaire, e nessa necessaire eu fui no Didi, eu comprei vários potinhos de plástico, e dentro dos potinhos eu coloquei o algodão, coloquei a lâmina, né? Coloquei todos os itens que eu ia precisar usar para trabalhar, e eu ia até a casa das clientes para ganhar R$10. Às vezes eu saía da Vicinal, que nesse tempo eu morava, eu tinha ido embora já para a roça, né? Quando eu parei de trabalhar. E aí eu vinha, eu saía da roça para atender cliente aqui na cidade. E eu voltava para casa em torno de 7 horas da noite. Todos os dias eu tinha clientes para atender. Então, assim, se tornou uma renda, uma renda legal, né? Com certeza, porque aparecia muito. Então acabou se mantendo ali um certo período. E aí eu comecei a investir em curso, né? Fui para Abreu Branco, fiz curso com uma das melhores da região aqui do Pará, que era o nosso destaque no tempo, que era a Jane Meire Dias, né? Entendi. E aí eu fiz curso com ela, fiz curso de design de sobrancelha iniciante, fiz curso avançado, cheguei a fazer curso de micropigmentadora, sou micropigmentadora, né? Tenho legal, cara. Tenho 2 cursos de micropigmentadora. Vai fazer na minha... Pigmentar essa tua careca. Aqui só costurando. Mas é isso, né? Fiz cursos profissionalizantes, montei meu primeiro estúdio e comecei a trabalhar nisso. Não vou dizer hoje, porque eu sempre falo isso, não gosto quando as pessoas falam, você é a melhor. Não gosto quando as pessoas falam isso. Não. Porque quando você fala que alguém é o melhor, você esquece que lá atrás ou lá mais à frente tem alguém que exerce a mesma função com excelência. Então, eu acho que falar que é o melhor, eu já acho muito grande essa palavra. Eu sempre falo que ninguém é insubstituível. Isso é fato. Ninguém é. Não. Tipo assim, eu faço o meu trabalho aqui do podcast, chega um cara e faz melhor do que eu, e isso é natural. Né? Tu faz seu trabalho hoje de influência digital, mas tem alguém que já vai lá e faz melhor que você. Isso. Isso é natural. É natural, isso é verdade. Entendeu? Então eu não gostava, né? Mas assim, tinha um público de clientes que dava de me manter muito bem. Legal, cara. Tinha uma clientela boa. O que eu percebo em você? Você, desde pequena, gostou de ganhar dinheiro. É muito bom a gente ter o dinheiro da gente. É muito bom a gente ter essa independência. Essa e aí eu volto novamente lá atrás na minha mãe. Porque eu sempre vi minha mãe uma mulher forte dentro de casa que não dependia de marido. Minha mãe sempre lutou e teve as coisas dela sozinha com o suor dela. Isso então eu fui com isso também. Em querer ter as minhas coisas, em querer ter o meu dinheiro. E eu ensino isso para minhas filhas hoje. Eu tenho 2 mulheres em casa, né? Então eu ensino para elas que elas têm que ralar para ter as coisas dela. 9. Tá com 9. Já tá moça. Já tá moça também. Só dar um relance aqui. O Ronildo falou que mês que vem vai estar aqui em Pacajá. Meu irmão, se eu estiver atendendo, pode falar que a gente anuncia ao vivo aqui, nada não, viu? Manda aí. A Solange quer brinde, Maria Paixão mandando boa noite, o Natalino tá dando aqui boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo Calmate. Gente, chega essa cara do Natalino aqui que eu tô curiosa. Giele Dutra. Minha amiga. Giele Dutra tá mandando boa noite. Não aparece a foto, o rosto dele não aparece não. Tem aqui no canal não aparece não. A Samile Melo também que tá aqui, grande parceira, gente. É parceira tua? É uma pessoa assim que fez parte da minha... Eu fiz parte da família dela, né? Que é parente do meu ex. Mas a Samile, ela é da Toque Similar, da Toque.com de Anapu.
top Cara, demais. legal, Uma Ei, loja completa, bora viu? divulgar, bora Olha divulgar. a Toque, Ai, traz gente. a Toque.com. E combina, Traz viu? pra- É amarelinha lá, É amarelo amarelinha? com preto. Pois pronto. Minha querida, pelo amor de Deus, traga pra cá que a gente vai estar aqui anunciando pra você, com certeza. A Lita Costa, que é minha irmã, a mãe do Henrique, tá ligada com a gente, a Geri Dutra, né? A Maria Paixão, a Samília, a Valda Cunha, a Valda da Guaxupé, né? A Valda conheço, a gente foi pro show do Gustavo Lima junto. A Valda é gente boa demais. Ela Pensa no é povo mais esposa do animado. Nego, né? O Nego que é irmão do Beto, que é cadeirante. Gente boa. Tá bom, pula. Bora lá. Vocês Foi, finado. Foi pro... Foi pro Gustavo Lima. Gustavo Lima. Vixe, a gente amanheceu no Gustavo Lima. É mesmo? Topado, Onde gente foi? boa. Onde foi? É, Marabá. Muito bom. Vixe, vocês rodam a região inteira, né? Nossa, atrás do Misericórdia. Pudus. Deus do céu. O Eli Carlos, que é o Elinho, né, que é meu parceiro, né? Elinho, que eu tive o prazer de trabalhar com o Elinho. Gente o primeiro boa podcast foi demais. junto com ele no Pacajá, não foi? Isso, O primeiro aham. podcast Pacajá. Até comentamos sobre Foi isso. o Elinho, no tempo Jailson, né? E o Branco, E o Branco né? Que é a foi, equipe, foi né? com o Júnior Nascimento. Isso. Primeiro muito podcast top. aqui em Primeiro. Pacajá. Legal, cara. Participei, Ele tá muito dizendo top. aqui, dando boa noite, grande trabalho aí, parabéns. A Dila, parabéns aí para todos que estão né, na sintonia nessa caminhada vitoriosa. A gente vai começar agora um programa esportivo, a gente tá embarcando para já escolhemos até o nome, teve aqui ontem, conversou, Muito que bom. a gente vai começar a fazer um programa esportivo provavelmente na quarta-feira, meio-dia, né, para falar do esporte, isso é muito legal. Muito bom. E a gente sabe que o esporte gera, aqui na nossa cidade, esporte é tudo. É muito bacana. Minha amiga, a questão do trabalho em casa, você passou um período, como já conversamos, né? Uhum. Dila, você montou um estúdio em casa, Montei nessa um parte de estética e tal. Favorecia um pouco mais, porque estava trabalhando em casa, mas tem também aquela responsabilidade de trabalhar em casa, a pessoa vem para tua casa. Isso. Incomodava alguma coisa essa parte ou não? Era legal para você? Um pouco. Era bom porque eu tava ali o tempo todo, né? Mas acaba que se torna um pouco incômodo porque, às vezes, o cliente, ele não respeita o teu horário de almoço, ele não Entendo. respeita o teu horário de descanso. Ó, eu me vi, a última vez que eu atendi mesmo, foi no Natal. E aí, eu cheguei para comemorar o Natal com a minha família, eu já tava sem ânimo. Eu já não tinha ânimo mais, eu já estava cansada, eu tinha atendido muitas clientes, eu estava gripada no tempo, eu gripei, adoeci e eu atendendo cliente com febre. Então, acaba que hoje em dia eu não aconselho ninguém trabalhar dentro de casa. Não funciona. E quando tinha esse período de negócio de exposição, essas coisas, então você virava à noite. Aí você não tem vida, não, você vira à noite. Mas também... Mas ganha bem, é bem rende o remunerado. cacau, né? É bem remunerado. Rende o cacau. Rende. Nesse tempo de festa aí, a mulherada gasta bem. Legal, cara. Aí a mulher ia tudo de abano, tudo abanando, sobrancelha da Nike, pretinha. É muito bacana. Mas assim, Cal, pra mim chegar onde eu cheguei hoje, eu precisei passar por tudo isso, né? Então, toda história tem um começo, tem um meio, né? Então, pra mim chegar onde eu tô hoje, eu precisei ser a Dila Nunes, design de sobrancelha. E eu agradeço muito a Deus. Porque existem parceiros meus hoje, né, que foram clientes minhas e hoje são parceiros. E existem pessoas que eram clientes minhas e me apoiavam no meu meio digital. Nossa, você fala bem, você tem uma dicção boa, você se comunica bem, se expressa bem, né? Você tem uma desenvoltura muito boa. E aí acabou que foi da onde foi surgindo a Dila, de tanto as minhas clientes falarem, e no tempo não tinha muito não tinha influência muito aqui na cidade, né? E demorou chegar em Pacajá. Porque Demorou. assim, eu lembro que há anos atrás, há 10, 15 anos atrás, a cidade já vivia isso. Né? Então, assim, é claro que a gente mora no interior, numa cidade interior, e isso acaba demorando mais chegar. Né? Acaba as pessoas, até os comerciantes, as empresas, entenderem que isso é importante para eles. Né? Tem um processo. E tem muito empresário aqui, Dila, que você trabalha no ramo, você sabe o que eu vou falar. Tem muito empresário hoje em Pacajá, que são empresários raiz, acha que isso é despesa. E não é, cara. É investimento. É investimento, é venda. Hoje eu falo que quem não trabalha com o meio digital não sabe o que é ganhar dinheiro. Não sabe o que é uma venda. É tanto que eu cobro dos meus parceiros. Espero que tenha parceiros meus aqui assistindo essa nossa conversa. Porque, assim, eu cobro deles eu estar presente quando eles batem meta. Eu cobro deles estar presente nas confraternizações, porque eu me sinto parte da equipe. Então, quando a loja bate uma meta, eu também estou ajudando naquela meta. Porque eu não vendo diretamente para o cliente, mas indiretamente eu vendo. Porque ele printa o meu stories e manda a minha foto para a loja. Eu quero esse vestido, quanto que é?
Na verdade, diretamente não é mesmo. Indireto, não. É diretamente porque mesmo. você... É claro que o empresário, quando fecha um trabalho com você, tipo assim, fecha um trabalho com a gente, que as pessoas estão assistindo, a gente está chegando até a casa da pessoa. Está chegando na TV, está chegando no celular, e isso facilita. Facilita demais. A venda digital, ela é diferenciada. O Ronildo falando aqui que ao mês que vem, quando eu vou em Pacajá, na semana que eu tiver aí, pode sortear aí uma sessão de quimioterapia. Olha aí, cara, vamos sortear, Top, né? Vamos sortear. Valeu, Ronildo. Quimioterapia aí para os seus espectadores. Estarei atendendo na Clínica Popular. Pronto. Vamos sortear. Vamos sortear aí uma quimioterapia aí para quiropraxia. Quiropraxia. Isso aí eu vou te falar. Isso aí é aquela coisa que tu deita achando que tu vai sair bom. No meio do procedimento, tu pensa que tu vai morrer. Aí ele pega no teu pescoço e tu fala assim, já era, mano. Agora morreu. Vou com Deus. Aí te dá uma estralada doida. Você, se eu me estralou no meu pescoço, eu falei, pronto, a galinha. Morreu. Mas e aí? Foi bom? Rapaz, isso aí é aliviador demais. A tensão muscular é outra vida. Cara, muito bom. É muito... Ele é diferenciado, o Ronildo é diferenciado. Mas dá um medinho estralar o pescoço. Dá medo? Dá um medo. Tem medo de morrer? Deixa eu estralar o teu. Não, tu não é profissional na área. Ai. Não, tu é influência digital, essas coisas. Não vem querer estralar a pessoa, senão vai acabar quebrando ele. Henrique, vamos fazer mais um bloco parceiro, Henrique. Vamos dar uma diminuída no bloco aí, agradecer o pessoal que tá, sabe, adorado, a força do Nelore. Conhece o Fabrício? Muito top. Cara, o Fabrício, eu sou fã do Fabrício. Fiz 2 podcasts com ele, fazer com outro, que é um ciclo de 3 podcasts. É um dos estandes que mais me chama a atenção quando é as festas agropecuárias da nossa região, porque eles capricham bem nos estandes deles. Eu fui lá, fiz um vídeo com ele, foi muito bacana, fizemos uma parada bacana lá. Então, assim, agradecer aí o Fabrício da Sabe Adorado. Ô, meu filho, joga pra central pra nós aí, porque aí a gente... O povo vê aí, meu filho. Joga na central. Garoto. Acho que tá falando com a namorada. Será? Moreno. E a logo deles é linda, hein? Olha lá a cara dele, ó. A cara dele. A cara do namorador ali. Agradecer a Saber Adorada, a força do Nelore aí, que fazer a sua melhoramento genético no seu rebanho. Ele tava, o Fabrício estava com dois touros lá na exposição agropecuária, que era peça única no Brasil. Olha que top. O melhoramento genético no Brasil, que era dele, que não tinha lugar nenhum, tem lugar nenhum no Brasil. Esses 2 touros, até fiz o vídeo, a gente fez uma matéria, ficou muito bacana. Que top. Fabrício, meu irmão, um abraço, que Deus abençoe. A gente vai estar agora no início de fevereiro, no mês de fevereiro, fazendo o último podcast aí para fechar o ciclo do bate-papo com ele que a gente fez. Fez 2, agora vai fazer mais um. Bora lá, chega pra frente aí. Olha aí. Pais e filhos, clínicas odontológicas e harmonização facial. Agradecer. Olha aí. É de lá, né? Parceira minha, pais e filhos. Mostra aqui, coloca aqui, ó. Mostra aqui. Aí, ó. Aí é paz e filhos. Cheio de ferro, meu filho. Tá, não, mas deixa eu falar uma coisa pra você. A gente vai tirar esse aparelho, vai vir faceta agora, vai vir um negócio... Não, eu vou crescer meus dentes. Joga pra central, Vinícius. A gente tá... Como tava reformando lá, não tem como subir lá pra cima. Aí tá, mas já tá terminando já, graças a Deus. Pois é, tá eu e o Marcos Serra, 2 cadeirantes esperando finalizar aqui embaixo pra gente fazer o Mas tá finalizando. E a Pais e Filhos, Cal, aproveitar que a gente tá nesse momento pra falar deles. Pode a falar, Pais e Filhos é uma clínica que oferece atendimento odontológico pra crianças, especializado, né? Fiz podcast com elas. A gente tem a doutora... Eu tava aqui no dia do podcast delas, eu vim aqui, fiz umas fotos e foi tudo. Mesmo, legal, verdade. Então, assim, eu acho muito interessante o atendimento. E eles vêm se destacando muito, porque, assim, antigamente você precisava sair do Pacajá para fazer a documentação do seu aparelho em outra cidade. Hoje a gente tem a Isis Radiologia Odontológica dentro de Pacajá, onde você pode fazer toda a documentação, a panorâmica. Mas a panorâmica é só para quem vai botar aparelho. Não, você que vai fazer vai fazer um implante, você que vai começar a mexer no seu dente. E aí, muitas vezes, você tem algum problema, um traço que já é muito profundo, através da panorâmica eles vão conseguir identificar. Ninguém melhor do que você para falar sobre isso. A mais completa é a Pais e Filhos. É a Pais e Filhos. Top demais. Ali, ó. Top tá aqui demais. a Pais e Filhos. Gente, obrigado. Puxa pra frente. Bora lá. Tem mais um? Aí, a agropecuária líder de campo. Líder de campo. A líder de campo é quem? Como do campo? Celso Neres Batista. Doutor Celso. Doutor Celso. Fiz podcast com ele. Grande parceiro. Já fiz provador lá na loja deles, já. Período de exposição. Isso. Já fiz um provador pra eles lá. Conheço gente boa demais. O Celso é um grande parceiro, é um veterinário, um grande parceiro. Fiz podcast com ele, é um grande parceiro, assim, produtos veterinários tem...
de todas as espécies lá. E tem eu sempre falo, Henrique, até ri quando eu falo, o Celso hoje ele vende a melhor cerca elétrica do mundo. E não estou inventando, é de verdade. É a melhor cerca, uma cerca elétrica que ele está vendendo hoje, e está montando já esse processo de rotatividade nas fazendas com a cerca elétrica. Ele é um cara conhecedor da área e está ajudando muito os pecuaristas a melhorar, a acelerar o processo de engorda do gado. Então, assim, o Celso é um grande veterinário, um grande prazer. Meu irmão, um abraço, que Deus abençoe. Tá bom? Bora lá. Chama pra frente. Cia de Construção Pimentel, a casa da sua casa. Meu parceiro Odali. É um grande parceiro. O Odali também é um grande parceiro. Gente boa demais. Conheço o Odali há muito tempo. É um grande parceiro. Além de ter a Cia, né? Eles têm um recanto lá muito top pra lazer. Tu vai de vez em quando lá, né? De vez em quando tu vai lá. Uma piscininha top lá. Top demais. Odali, meu irmão, um abraço. Que Deus abençoe você, meu parceiro. Vamos, tamo junto. Puxa pra frente. Apareceu. Ô, loura bonita. Uma ruiva. Aí ela se enche. Aí é a ruiva gata, senhor. Minha querida, trabalho com estética, a gente já tá quase finalizando, né? Uhum. Você trabalhou até quando com estética? Estética eu trabalhei, se eu não me engano, eu sou muito péssima com datas, mas eu acredito que até 2021, se eu não me engano. No tempo na pandemia, ali no comecinho da pandemia, eu ainda era design de sobrancelha. Eu trabalhava como designer. Isso é no início de 2020, né? Isso, aham. A pandemia começou em fevereiro de 2020. Isso, ali mas eu ainda trabalhei ainda esse período de 2020 ainda, até 2021, mais ou menos, como designer. Entendi. Porque minha maior dificuldade mesmo na área foi quando eu comecei a perder pessoas, né? E aí, quando foi chegando nas datas comemorativas, eu já estava muito sobrecarregado o psicológico, o mental, tudo, né? E aí foi onde eu fechei design. Acabou. A gente vai falar já sobre a situação, porque assim, eu sempre faço questão de falar, como eu fiz com o Laércio, que ele também teve essa situação, até comentamos hoje, ele falou ao vivo sobre a situação do estresse mental, o cansaço mental do dia a dia. Isso é muito complicado, isso afeta 99% da sociedade, isso não é brincadeira, né? A tua mãe está dizendo aqui que quer a sessão de hipnose. A tua mãe. Quer o quê? A sessão de hipnose. Aí, Ronildo. A Cidona quer uma hipnose. Eu vou junto, viu, mãe? Só filmar ela, tu vai filmar ela. Não, eu vou falar no ouvido dele as perguntas que eu quero que ele faça. Tu é doido, tu vai arrumar confusão com sua mãe. Ele tá dizendo que é meu fisioterapeuta aí, tem meu respeito. Gente, boa. É o Sandro Jardim mandando boa noite, Camargo. Boa noite, meu irmão, que Deus abençoe. Leomar Costa é um grande parceiro da Vecina Norte 258, se não me engano. Leomar é um grande parceiro, tá sempre sintonizado com a gente. Doutor Janaína Top tá dizendo aqui, né? O Sandro Jardim, a Dila Nunes é uma guerreira. Gente, o Sandro, ele é um seguidor meu fiel ali de Bom Jardim, né? É um seguidor meu que do bom dia até o boa noite sempre tá comigo. É mesmo, cara, que legal. Acaba tendo esse vínculo, né, mesmo por rede social? Eu falo assim para as pessoas, eu falo que a rede social hoje, ela te permite ser quem você quiser e te permite ser você. Exatamente. Né? Então, quando você é você acaba fazendo... Eu falo que eu sou amiga dos meus seguidores. E eu sempre tento ter esse contato com eles na rua, em qualquer lugar. Às vezes tem seguidor meu que me manda mensagem e hoje eu não me permito dizer que eu conheço todos porque eu não conheço, né? Entendi. Mas assim, às vezes eu estou em um local e aí quando eu chego em casa aí manda mensagem, eu te vi, fiquei morrendo de vontade de tirar foto. Falei, da próxima tira essa foto, vem falar comigo. Porque as pessoas criam uma imagem do influenciador como se a gente fosse alguém inacessível e não é. Não é assim. Não é assim, né? Eu particularmente, eu me acho muito povão. Eu sou muito de chegar nos lugares, falar com as pessoas, brincar. Então, se a pessoa chegar pra mim e falar comigo, ela pode esperar uma foto, um vídeo, uma história, o que ela quiser. Ele tá dizendo aqui, que a Dila Nunes desenvolve aí um excelente trabalho aí na área digital. O Sandro tá falando, né? Isso é muito bacana. O Leomar tá dizendo aqui, galega linda. A Alzoeira Memes, muito top a entrevista. Charles mandando aqui a Sara Souza assistindo lá da Vicinal 315. 315. Conhece a Sara? Eu conheço. Assim, eu conheço muita gente, né? Mas eu conheço a Sara também. E eu já morei ali pras bandas do 300, né? Tu mora pra lá, né? Eu já morei no 300. Tempo de casada, né? Abafa, fazer gosta. Não, a Valda mandou aqui, abafa. Agora há pouco, não tem uma história. Da Valda, né? Da Valda é finado. O meu é falecido, já faz tempo. Misericórdia, eita porra. O Valdinei Brito, fala meu amigo, parceiro Calmax. O Valdinei você conhece, né? Conheço. Que trabalha na prefeitura, é um grande parceiro, gosto dele. A gente tá até final de semana agora fazendo a cobertura de um evento aí, um encontro de família deles, né? Do Valdinei, com o Adelino, toda a família.
Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Valdinei, meu irmão, um abraço. Fala pro teu pai que eu mandei um cheiro pra ele. Gente boa demais. Ele tá dizendo aqui, o Sandro tá dizendo que o sonho dele é tirar uma foto com a Dila. O Sandro, lá do Bom Jardim. Meu irmão, você vai tirar essa foto. O Sandro traz manga pra mim direto. É mesmo? Pois tira foto com a... Na hora que ele aparecer, tira essa foto. Deixa estar ele. Quando ele aparecer agora, eu vou tirar uma foto com ele. Dila, eu pergunto, pra gente finalizar, eu queria saber em relação a finalizar, claro, a parte da estética, os trabalhos que você fazia. Até comentou agora há pouco, mas seria interessante você detalhar o que você fazia mesmo. Meu filho, de limpeza de pele, design de sobrancelha, micropigmentação. É mesmo? Deixava as mulheres aí no ponto que o marido gosta. Depilava tudo. Papai! Jesus do Depiladora, céu. banho de Você lua. tá doido? Entendeu? É mesmo, legal. Fazia cara. tudo, era muito completo. Meu estúdio ele era muito completo. Barba, cabelo e bigode. Tudo. Tudo É que a mesmo? mulher chegasse lá, eu quero fazer isso aqui, eu falei, nós faz. Se tivesse ao meu alcance, a gente fazia. Se chegasse o homem lá querendo fazer a sobrancelha, também fazia? Tirava. Tirava? Fazia sobrancelha masculina. A única coisa masculina E a que eu barba? nunca fiz foi depilação, porque não é todo homem que se sente confortável, né? Fazer depilação com mulher. E os meus clientes masculinos, geralmente, eles iam acompanhados das esposas, Aí né? vai. Mete pra você ver. Nem, ainda nunca tive um cliente que quisesse depilar a barba, acredita? É mesmo? É sofrimento, ó. Não, a barba você tá louco. É sofrimento. Mas a barba com cera? Não, você tá doido. Você tá de sacanagem. Meteu uma... Você será? tá louco. Não gosto nem de pensar, que já me arrepiou aqui. Ui. E dói, Não. viu? Dói. Você tá louca? Dói Não. demais. Vocês é que sabem. Dói. Você tá doido. Cara, como você foi parar na área Do digital. do digital? Pra gente começar isso, eu achei muito interessante. Eu quero pedir Conta pros aquela meninos que história. estão aqui, me dá aquela sacolinha ali da Ótica Central. Me dá aí. Porque a gente vai começar aqui com a Ótica Central. Gente, a Ótica Central mandou um brinde aqui. É o brinde, viu? Vocês não estão entendendo o brinde que tem aqui dentro da... Então esse aí vai ser o último a sortear, então. É o mais caro? Não sei se é o mais caro, mas eu queria sortear esse primeiro porque, Então, assim, vou te contar aqui a história da Dila Nunes, influencer, né? Quando eu comecei... Coloca na central. Pode colocar, Avenida Central. Tá aparecendo aqui. Ó, É isso, ó. pronto aí. Olha, começou comigo. Essa daqui foi a minha primeira parceria. A tua primeira parceria foi como a Ótica influência Central, digital. como influência digital. Quando eu comecei, a Ju, que é a Ju Aromas, que é a como é que é o nome? Jusiele. A Jusiele, ela tinha uma lojinha de aromas na casa dela. E aí, ela me acompanhava já no meu Instagram, porque toda a vida eu gostei muito de conversar, gravar vídeo. Por mais que eu não tinha muita gente me acompanhando, né? Mas eu sempre gravava, postava ali os meus trabalhos, antes e depois. E aí, um dia ela falou assim, Dila, tu fala muito bem. E eu falei de ti pra Elô. E a Elô, que é a Elosane, né? Que é a gerente da Ótica Central. E eu falei de ti pra ela, tu podia ir lá gravar um vídeo pra ela. E aí eu fui, conversei com a Elô, né? Não tava fazendo nada mesmo, falei, vou lá. E aí fui lá e gravei esse vídeo pra Ótica Central. Gravei no meu celular, sozinha, né? Levei minha filha gravou e tudo. A Elô gostou muito do meu trabalho. A Elô é minha amiga. Me chamou pra mim continuar indo, né? O Jailson começou a me gravar, a gente começou a fazer alguns vídeos. Entendi. E aí, tô lá na Ótica Central até hoje. Desde quando eu comecei lá, tô até hoje. Quer né? sortear agora, então, esse Eu brinde? quero sortear esse agora, Pronto. porque a Ótica Central é minha parceira de começo de carreira. Só não pode falar o que é, né? Deixa Não? eu falar, moça, o que é. Você Deixa vai eu falar? mostrar o que Não, é aqui dentro. bora sortear primeiro? Deixa eu te... Bora sortear. Bora sortear primeiro. Antes, deixa eu mandar deixa eu ver aqui, o Sandro tá dizendo aqui que já falei, né? Quem mandou aqui, colocou uns aplausos aqui foi o meu parceiro Eliakim Leal, lá da RO. Meu parceiro Eliakim, abraço, meu irmão. Que Pai, Deus... eu vou te falar. Grande parceiro. Lá em casa, nada. Fomos 6 mil, viu? Só de fio. Só de vai ver. Rapaz, mas aí na hora que a gente liga lá, o que eu gosto da RO é porque, assim, a gente que já é cliente, você tem a liberdade de mandar uma mensagem, né? Tem isso aí. Ele E vem aí ele trazer, já filho. é ligeiro, entendeu? Ele já olha, já agiliza. Então, isso aí é muito importante. Então, eu falo mesmo da RO porque realmente eu sou cliente da RO. A Sheila Dora tá dizendo aqui, minha blogueira preferida. Gente, a Sheila... Olha, chega me arrepio. Gente do céu, a Sheila que é blogueira, gente. Essa mulher é top demais. Pois que mulher inteligente. Eu tô devendo um podcast com ela e pra Ei, doutora... faz.
A esposa do Rodrigo, meu Deus. Ô, minha amiga, me perdoa. É a Poliana? Não. É Poliana, Poliana não. é irmã. Thay, né? Tayane Lobato. Isso. Tayane Lobato. Ei, eu, sinceramente, eu tiro o chapéu Ela tem uma pra inteligência. Sheila Todas Dória. duas. Eu tiro o chapéu. É Sou uma fã- mulher, eu sou assim, fã que me delas. encanta. Eu sou fã delas. Se você me falar assim, qual a mulher que chama a sua atenção no Pacajá, Sheila Dória. Pois é. Eu sou fã da Sheila e sou fã da Taina, né? Da Thay. Da Tayane, exatamente. Deixa eu ver aqui. A Helma tá dizendo aqui, entrevista ótima, meu amigo Karl Marx. Helma, minha amiga, um abraço pra você. A Sheila, deixa eu ver aqui. A Lita Costa tá dizendo que eu quero. A Kelly Araújo. Agora o pessoal começa a mandar mensagem. Vamos sortear então? Bora sortear. Laércio tá no chat. Mentira. Meu parceiro Laércio, rapaz. Meu parceiro Laércio. Lá é show. Talk show vai começar. Acredite, agora é final do mês. A gente quer fazer o primeiro. Estamos Sucesso, dependendo viu? Já tô na fila de espera para participar desse programa. Pois é, eu vi lá a enquete, né? Vi lá a enquete. Já tô Vamos lá. sortear o primeiro? Vamos sortear. Deixa eu subir aqui. Segurei, deixa eu ver. Adailton Carvalho Severino. Adailton, quem é? É meu, e ele falou que é meu esse presente. Hã? Eita! Adailton Carvalho? É ele? É o Pincel? Gente, deixa eu mostrar aqui. Rapaz! Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá na central, é? Não, ele não é Adailton, não. O dele é Adilton. É Adailton Carvalho. Eu acho que Adailton trabalha na cultura. Acredito que sim. Pode abrir agora, vai lá. O que é isso aí, gente? Ele é casado? Pergunta pra ele se ele é casado. Adailton, meu irmão, fala pra mim, você é casado ou solteiro? Tu não deu presente pra tua mulher, né? No Natal? Pois é, tu vai dar um presentão pra ela agora. Olha que chique. Caraca. Gente, um relógio. Eu ia comprando esse relógio, Cal. Lindo. Lindo. Mostra aqui, coloca aqui Coloca aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês que ele é da cor da nossa logo lá da Ótica Ali, Central, no tom de azul. E o detalhe, tá? Essa parte dele aqui é em safira, não arranha, tá? Mesmo? É que legal. top, Anota top. aí, viu? Muito top. Anota, tá, o nome Anota dele? aí, Elis. Tá bom? Adailton Carvalho, já foi, né? Já foi. Valeu, Ótica Central. Valeu, chefinha. Eu vou fazer mais um bloco, eu tenho mais 2 blocos, Dila, de patrocínio, eu vou fazer mais um, aí a gente vai fazer o outro mais pra frente. Ô, Felipe, pega pra gente aí, coloca pra lá. Ô, bonitão, olha o bonitão aí do cabelo pintado. Aqui é ao vivo. Aqui, Nevou. Eita, Jesus. A Sheila tá dizendo aqui, é muito maravilhoso aí, eu que admiro muito. A Sheila tá falando. Admiro Sheila? demais a Sheila. A Sheila é diferença, é paraense. Ela é paraense 100%. raiz. E é uma mulher que, assim, ela tem o perfil da mulher agrônoma. Convido quem tá aqui com a gente a acompanhar ela no Instagram. Traz muito conteúdo legal. É uma mulher muito inteligente que vem mudando a vida dos nossos agricultores dentro de Pacajá. Você não tem noção quanto essa mulher já mudou a vida de muito agricultor aqui dentro, viu? A gente vai estar. Vou fazer um podcast com ela e a Tayane juntos, que a gente vai estar fazendo um bate-papo. Tô devendo, na verdade. Elas estão me cobrando esse podcast. Pode fazer, que agora eu também vou te cobrar. Gente, vamos fazer mais um bloco aí. O último bloco o penúltimo bloco, na verdade. Tem mais um aí. Posto Pacajá, qualidade no combustível 24 horas. Né? Você quer abastecer o seu veículo aqui na JK, no Posto Pacajá, tem qualidade no combustível e o menor preço da cidade, com certeza. Um abraço, meu parceiro Wendel Reis. Tá com as 3 empresas aqui dentro do nosso projeto. Eu agradeço de coração, fico muito feliz de poder ter vocês dentro do nosso projeto. Posto Mandar um Pacajá, beijo abraço. aí também, né, pra Carol, a esposa, que também faz frente aí da empresa. Com aí, certeza. gente top. Foi Carol, minha parceira na Expoap, me ajudou a montar um look bem top lá nos mesmo? dias de exposição. Olha aí, Carol, minha querida, um abraço. Nossa, Miss Pacajá, já foi até Miss Pacajá. Mulher linda Carol já demais, foi. você é Não, doida. eu acompanhei a viagem dela na rede social, né? Não, eu viajei com ela Não, e ela foi para os Estados Unidos agora. Tá louco, foi muito bacana. Carol, meu querido, um abraço, Beijo. Deus abençoe. Chama pra frente aí. Tem mais um Centro Elétrico, material para construção elétrica em geral. Nossa amiga Joiane. Eu admiro ela demais. Outra mulher que eu tenho muita admiração aqui no Pacajá. Grande top. parceira. O pessoal que vai construir ou reformar a sua casa, procure ali a Centro Elétrico, com certeza você vai encontrar material de construção de qualidade. É da base ao acabamento, tem tudo lá. Tudo. Também comprei algumas peças lá com a Joiane também lá. Grande parceira. Joiane, minha querida, um abraço, que Deus abençoe, tá? Sucesso pra você. Chama pra frente aí, meu garoto. Tem mais aí? Top Lanche. Eu amo ele. Gente, eu sou viciada no Transburg. O lanche do Top Lanche? É o meu lanche preferido do Top Lanche. Agora tu me pergunta por quê? Por quê? É 2 carnes de hambúrguer, meu filho. Deu uma cavala pra comer essa mulher. Pode Gente, a Top Lanche, ela faz entrega delivery, né?
Jesus do céu. Tem um telefone, é 91991557980 e tem um almoço, né? Tem almoço aí, tem um estrogonofe, lindo, uma delícia, show. viu? O estrogonofe deles, muito bom. A comida deles é muito deliciosa. Muito top. Minha querida, um abraço, Top Lanche, abraço, que Deus abençoe. Quer comprar o seu lanche, o seu almoço aí, é só ligar pro 91991557980, que é o Top Lanche, vai na hora pra você, tá bom? Tem mais um no bloco, Henrique. Tem equilíbrio, nutrição animal, mineral, proteinado e rações, que é do nosso parceiro Fabrício. Do Fabrício? É a fábrica de ração. Nós fizemos um podcast. Eu já ia perguntar de quem era. Pois é. Nós fizemos um podcast falando do melhoramento genético. Fizemos um para falar da nutrição animal, que é falar do equilíbrio. E agora vamos fazer um com e outro. E bora divulgar, viu? Fabrício, vamos divulgar, porque essa daqui eu não conhecia, não. Vamos fazer um videozinho comercial aí para divulgar, viu? Pois é, tá vendo, Fabrício? Vamos fazer. Equilíbrio nutrição animal. A fábrica é aqui, Dila. Eles distribuem para a região inteira. Tem veículo para entregar. Então, assim, é muito bacana. E as pessoas que compram na mão deles, que eu já conversei, falou, Cal, é top de linha. É um mineral de qualidade, é um produto de qualidade que melhora com certeza aí a qualidade do animal, tá certo? Bora lá, tem mais um no bloco aí? Tem mais um? Tem supermercado Vovô Siduca, sem Deus, nem tá voltando. Meu parceiro. Já deu uma cantada lá, vamos produzir uma coisa muito legal, pois viu? É. Eu já fechei uma parceria com ele e a gente vai estar fazendo a transmissão aqui. Vou fazer um podcast com ele, prometi pra ele, disse que quer fazer um podcast pra falar do retorno dos pecados do Vovô Siduca. Siduca tem história, né, Tilã? Quando se fala em Vovô Siduca, se fala em Pacajá, né? Exatamente. É uma empresa que tem muita cara de Pacajá, porque é uma empresa que, assim, a gente, de pessoas que estão aqui com a gente há muito tempo, que vem ali, que tá dentro da casa dos nossos agricultores, porque você fala em Vovô Siduca, você vê a galera aí que mora aí na zona, né? E aí vem pra cá comprar, fazer aquela feirona, e quando você fala Vovô Siduca, você não fala só do mercado, você se refere ao seu arraial, né? Seu arraial. Nós fizemos um vídeo, fizemos um vídeo preparando lá um vídeo para falar sobre a reinauguração, a guarda e tal. Comecei a postar, o pessoal depois, vai inaugurar que dia? Vai inaugurar que dia? E tá ficando muito bom. Tá ficando show. Bom. Localização top. Muito bacana. Tá, fechou o bloco, Henrique? Fechou? Tem só mais um daqui a pouco. Gente, a Sandra Jardim, Cal fala pra... deixa eu ver, quinta-feira, vou ir pra Cajá, né? E desde já ela é a minha convidada para almoçar particular e onde ela quiser. Olha! Já ganhou o almoço do Sandro. Já ganhou o almoço do Sandro. É o Sandro Jardim. Pronto, fechou. Eita! Não posso ir não nesse almoço não, né? Não. Esse rapaz, convida também tem um canal de transmissão aqui. Brincadeira, gente. Minha querida, bora lá. Como você foi parar lá na parte digital, a gente já falou, né? Você trabalha só com isso hoje, né, Dila? Hoje é teu ganha-pão. É meu ganha-pão, é o meu sustento. Às vezes, Cal, as pessoas veem o digital como um meio de que eles acham que a gente trabalha por permuta. Eu não troco serviço por peça de roupa, eu não troco serviço por item. Você não vai trocar no pacote de arroz depois. Não tem como eu pagar a energia da minha casa, não tem como eu fazer nada se eu não tiver o dinheiro, né? Entendi. Então, hoje eu vivo disso, é o que eu me mantenho, é o que eu consigo adquirir bens novos, é da onde eu tiro o sustento da minha casa. Entendi. E assim, qual é o segredo disso? Porque assim, você trabalha com isso hoje, você leva o produto da pessoa até a casa do cliente, né? Igual nós conversamos agora há pouco. E isso é muito importante e é muito bacana porque você está dando visibilidade para a empresa da isso. Eu falo que eu vou usar essa palavra aqui que talvez muitas pessoas possam achar soberba, mas eu denomino meu sucesso hoje como digital influencer a eu ser uma pessoa responsável com o meu trabalho, porque realmente eu vejo aquilo ali como meu ganha-pão. Então, tipo assim, hoje eu tenho empresas como a Ótica Central, a Impacto Calçados, a Império do Jeans, que estão comigo desde o início, né? São empresas que são as mais antigas que estão comigo. Eu já vou fazer 3 anos de digital influencer nesse meio e eu tenho essa responsabilidade de trabalhar todas as semanas. Eu vou em cada loja, Cal, eu presto uma visita por semana. Todo dia eu trabalho. Hoje eu só não trabalho no sábado, mas eu trabalho de segunda a sexta, eu estou em uma loja. Entendeu? Todo dia eu trabalho. Tu faz o quê? Uma loja por dia ou duas lojas por dia? 2 lojas por dia em segmentos diferentes. E uma vez por semana, nesse caso? Uma vez por semana, em cada loja.
Cara, é incrível isso. Então, assim, eu trabalho como qualquer outra pessoa que trabalha todos os dias. Sim, é o teu Só trabalho. não é no mesmo lugar. Isso é muito agradável, né, Dila? É diferente, você tá vendo pessoas diferentes. Tá... Só não é bom a parte que tu tem 10 patrão, né? Aí dá... Dá uma dor de cabeça. Mas tudo bem. Mas é isso. O digital hoje é o da onde eu venho tirando o meu sustento. Eu venho proporcionando algo a mais para as minhas filhas. É da onde eu consigo trocar o meu celular. Que eu vou te falar, pensa num negócio em cara, essa ferramenta de trabalho. E hoje isso aqui para mim não é luxo. Né? Isso aqui não é um luxo, é uma necessidade. Eu troquei de aparelho recentemente porque eu precisava de memória. Eu já estou para trocar novamente de aparelho porque eu preciso... Esse teu é o... Pode falar, Esse meu é o 15 Pro Max. É o... 256 GB de memória. Aí cabe pouca coisa. Eu pago 1 TB de iCloud. É mesmo, Pra aguentar mesmo. A Elaine Santos... Eu vou te falar bem aqui, porque quando eu falo as pessoas não acreditam. Mas assim, hoje... no meu celular, eu sou muito apegada com os trabalhos que eu faço. Então, eu tenho muita dificuldade em apagar as minhas fotos, os meus vídeos, né? Então, acaba que é algo que eu não apago, assim, com... Mas tu pega um computador em casa e vai descarregando esse material. Agora, eu não tenho computador em casa, né? Então, acaba que eu uso mesmo meu aparelho, só o celular. Entendi. Eu tô com uma base... Gente, eu queria saber o que passa na cabeça do dono do cara que inventou o iPhone. Para que ele foi mexer na nossa galeria? Queria entender. Mudou tudo. Eu tô com 60 e poucos mil fotos no meu celular. É mesmo, cara? Te juro. Você tá louco. Eu tô caçando aqui pra mentir. A Elaine Santos, quando você acha aí, tá mandando muito bom aí o Podmax. Dila, sou sua fã. E admiro demais a Dila Nunes. Elaine Santos, sabe quem é? Deixa eu ver aqui, porque... Elaine Santos. Elaine Santos. Tem a fotozinha dela aí, muito bom. Tem fotinha dela? Tem fotinha dela. A Edilene Lima, rapaz, que chique esse relógio. A Edilene, ela é... A Elaine Santos, é Elaine. Pois é, tem a Edilene também, né? A Edilene é casada com meu primo, gente boa demais. Tá ligada também com a gente. É gente boa. A Elaine, eu acredito que eu também conheça. Tá bom. Vamos falar então. Esse trabalho, tá? O trabalho só hoje você vive disso, de trabalho digital. Pega uma de cada brinde pra mim, uma de cada empresa pra mim. Pega uma sacola aí, uma sacola de cada empresa. Sabe o que eu acho mais legal, Cal, dos meus parceiros? Uma de cada empresa. Coloca aqui em cima. Sempre que eu vou em algum projeto, sempre que eu vou participar de algum programa, de algum sorteio, sempre estão comigo. Na exposição, eu fiz o quadro tapete... Na exposição, eu fiz o quadro do tapete vermelho. Não sei se você acompanhou. Sim. E aí, eu sorteei brindes, né? E as lojas estiveram comigo. Vamos fazer esses dois sorteios agora? Esses dois aqui? Vamos fazer esses dois sorteios. Vou começar com a Império do Jeans, que é a minha parceira mais antiga. Exatamente. Cacilda da Silva. Que estava aqui agora de tarde. A Cacilda. Então nós vamos... Bora trocar pra Cacilda? Por quê? Que é de homem isso aqui. Isso aqui é de homem? Não, eu quero dar um brinde pra ela, isso porque... Isso aqui é feminino, isso aí? Esse daqui é feminino. O da Gil Modas? Da Dona Gil também é masculino. Então, é masculino também? Bora dar esse aqui também é masculino. É masculino? Vamos pegar essa da Impacto. Bora pegar essa da Impacto? Da Impacto. Aí tu tira só essa... Deixa eu ver se esse daí tem uma garrafa aí dentro. Não, esse daí mesmo. Esse aí mesmo, pronto. Essa aqui eu tenho quase certeza. Aí tu já vai lá e dá... Menino, pronto. Vou te falar bem aqui. O tanto que eu já comprei isso aqui, eu sei o que é. O que é isso aí? Isso aqui é uma Rafite. O que é isso? Uma sandália muito linda. Olha aí, Cacilda, minha amiga. Se não couber, na numeração não pode trocar. Tu tá na loja? Tu tá analisando que eu quero comer o carneiro? Que eu troquei o brinde. Deixa ela não me matar esse carneiro, não, viu? Olha aqui, Cacildo, teu. Guarda pra lá, coloca o nome dela, viu? Bota na sacola aí o nome dela. Coloca o nome dela e coloca também na caixa lá. Vamos sortear esse outro aqui? Gente, Gil Modas é uma das empresas, assim, que hoje eu me sinto parte como família, sabe? Pode entregar pro Henrique? Quem é Henrique? Aqui? Pode, né? Se não der, eu vou lá trocar remédio. Por quê? Pronto, ele ganhou, mãe. Ganhou, foi? Não foi de propósito, não, viu, gente? Pronto. Até que enfim, ganhou. Não, toda vez aqui ele fica querendo ganhar brinde, Agora ele ganhou. Ela falou que pode entregar, Pode entregar. Gente, bora lá então. Dila. Pessoal, manda mensagem aí, que vamos já sortear. Tem mais uma porrada de brinde aí. Brinde ali. O Sandro tá dizendo pra tirar o nome dele, cara. É meio complicado, né? Vamos ver se vai sair aqui. Bora ver. É porque assim, gente, coloca na minha câmera bem, deixa eu só mostrar pro pessoal como é que é.
Tá aqui, ó, tá o chat, né? E a gente vai rolar a imagem, rolar os comentários e a gente só para o dedo em cima. É dessa forma que a gente faz o sorteio, tá bom? Porque é para não ser injusto com ninguém. Minha querida, qual o trabalho aí que você presta hoje como influente digital? Hoje, desde o provador até o vídeo comercial, né? Eu tenho empresas, hoje eu trabalho para 6 empresas que estão ali ligadas ao meio de confecções, calçados, né, e tudo mais. Mas hoje eu tenho 6 lojas que eu faço provador. As outras lojas é vídeo comercial, né, como a Ótica Central, que é óculos, consulta, exames de vista, relógios, né. Aí também agora eu estou com uma loja de móveis que é a Pratilar, uma nova parceira, a Bebê, né, é a mais nova. É mais nova? É a mais nova. Pra cá, é minha bebê, a Pratilar, chegou agora. E a Pratilar, ela me desafia, porque eu nunca fiz propaganda para loja de móveis. Então, a Pratilar, ela vem trazendo para mim esse desafio de criar um conteúdo novo, né? Diferente do que eu já tô acostumada ali na minha rotina. É porque assim, o dia a dia de roupa é fácil, né? Porque, é fácil. Assim, tu tá acostumada. Já tô acostumada, já tô 3 anos fazendo isso, então já tá... Então assim, tu faz ótica, faz móveis, perfumes, o que mais? Aí a gente trabalha também, trabalho fora, né? Vamos supor, uma empresa que não é meu parceiro, que é um vídeo comercial, vou lá produzir esse vídeo. E hoje eu tenho essa disponibilidade, tanto de eu ir produzir o vídeo sozinha, quanto se a empresa tiver uma equipe, eu só ir prestar o meu serviço mesmo, né? Só a minha imagem mesmo. Ô, Dila, isso é um trabalho, cara, muito, muito bacana. E, tipo assim, hoje eu tô começando a entrar nesse ramo de cobertura de eventos, como nós fizemos um sábado passado agora, né? Fizemos um dia dentro da Vecinal, a gente tem... na verdade, eu fechei eventos para outubro desse ano. Olha, na Casa da Família Rodona Apu. Muito bom. E aniversário pro final do ano também. E assim, cá, outra coisa, eu nunca me prendi a Pacajá. Eu não me denomino só aqui, né? Não. Eu faço trabalhos em qualquer cidade, desde que a empresa queira contratar o meu serviço, esteja disposta a pagar o meu valor, né? Me chamar para Belém, para Marabá, para o lugar que for, eu tô indo, eu vou trabalhar. Para mim é meu trabalho. E quanto mais eu puder levar meu trabalho a outras cidades, para mim, muito melhor é. E assim, é um trabalho que você leva muito a sério, eu vejo muito isso. Muito a sério. A gente percebe, assim, o teu trabalho, eu vejo muitos seus vídeos, né? Eu te acompanho, eu vejo muitos seus vídeos. E é um trabalho que a gente percebe que você faz com prazer. E quando você vai prestar um serviço, qual é que seja, que é algo que você gosta, você não trabalha, você se diverte. E assim, a gente conversou isso mais cedo aqui, né? Que a gente estava montando aí o nosso roteiro. E eu sou chorona, tá, gente? Se eu chorar, vocês... Eu segurei o choro de tarde aqui, quando eu fui falar disso. Quando eu comecei no digital, eu estava vivendo um período de dor muito grande, né? Isso. De perda. E aí eu tava praticamente depressiva. Eu nunca tinha vivido luto, né? Eu nunca tinha perdido ninguém próximo a mim. A família. E aí eu comecei perdendo a minha tia, que era uma pessoa que eu tinha como mãe pra mim. Era irmã da tua mãe ou irmã do teu pai? Ela era irmã do meu pai. Era uma figura pra mim de amor, uma pessoa que sempre teve comigo, de me dar atenção, carinho. E quando eu perdi a minha tia, eu fiquei sem entender muita coisa. Entendi. Eu fiquei sem chão mesmo, sabe? E aí eu pedi muito pra Deus não tirar o meu avô, deixar o meu avô ali com nós mais tempo, né? Tanto que com pouco tempo a gente veio e perdemos o meu avô também. E aí foi um baque muito grande. Tu lembra o período que foi de um pro outro? De um pro outro, eu acredito que não foi nem um mês, né, amiga? Não foi nem um mês de um pro outro. Foi muito assim em cima mesmo. Porque a gente perdeu a tia. E aí meu avô tava com Covid também, só que minha tia ficou internada, poucos dias meu avô foi internado. Aí minha tia foi para Altamira, inclusive eu fui com a minha tia para Altamira, no dia que ela foi para ficar lá internada, eu fui com ela. E aí eu lembro que na saída de Altamira, quando eu fui me despedir dela, a gente não podia abraçar, não podia beijar, né? Era algo meio que chato, né? Uhum. E aí eu prometi para ela que eu buscava ela na sexta-feira. Na sexta, minha tia voltou para casa dentro de um caixão. Complicado, né, cara? E logo depois o teu avô. Eita. Não tem como eu chorar. Meu avô era alguém que... Ele tinha uma coisa da minha tia que eu achava muito bonito. Quando eu ia banhar ele, que eu fiquei com essa função. Que eu falei pra minha tia. Falei, tia, vai pra casa, vai descansar, a senhora tá doente. Cheguei, ela tava queimando em febre na casa do meu avô, né? O teu avô era acamado esse período? Meu avô tava doente de Covid e a gente não sabia que era Covid. Na verdade. E aí, ele doente, ela dava banho, trocava de roupa e ela falava pra ele que amava ele.
quando eu comecei a dar banho nele, cuidar dele, toda vez que eu terminava de banhar ele, que ele tava limpinho, cheirosinho, aí ele falava assim, eu te amo. É mesmo. Então é algo que pegou muito pra mim, pesou muito, e sabe? Marca, assim, né? Marca muito, porque assim, meu avô e minha tia sempre foram figuras, assim, minha mãe fala que meu avô sofreu demais e era uma pessoa tão boa, sabe? Assim, meu avô era uma figura de amor e carinho com todos os netos, então Entendi. é algo que marca muito. Isso marca, né, cara? Não adianta. Muito. Não adianta porque marca, porque assim, quando você tem uma... Ei, rapaz, desculpa, só cortar o assunto aqui. Mandar um abraço para o amigo Pezão, que está aqui ligado. Ixi, o Pezão mandou, é gente mandou foto da TV, tá assistindo. Mandou áudio. Fala, meu amigo Calmax mandou aqui uma mensagem. Cadê o doce de goiaba? Pezão, meu irmão. Desculpa, tô até cortando o teu assunto para lembrar ele aqui, que senão você não manda abraço pro Pezão. Pezão é um cara que... Gente boa demais, Pezão é muito atencioso. Ele fala, eu gosto muito de você, Calmax. Já fez podcast com o Calmax? Com ele, Calmax? Ei, eu sei que tem uns áudios dele aí que faz sucesso. Faz. Então, assim, bora... Isso foi bom para distrair um pouquinho. Mas assim, minha amiga, eu acho que a gente tem percas e vai ter, não adianta, né? Eu sei que isso não é fácil, né? Para a pessoa que perde a ente querido. Eu já perdi também, eu sei que não é fácil, não é brincadeira. Não é brincadeira. E assim, Cal, como eu te falo, era uma pessoa... Minha tia era uma pessoa que eu tinha muito apego, né? E meu avô acabou que eu peguei a responsabilidade, porque quando ela pediu pra ela ir pra casa, eu falei, olha, a partir de hoje eu vou cuidar, a senhora não precisa se preocupar que eu vou tomar de conta. Então, todos os dias, eu tinha que dar banho, tinha que trocar lençol de cama, tinha que lavar os lençóis de cama. Então, daí eu já fui me desapegando mais do estúdio. Olha, pra mim te falar uma coisa aqui, que a ansiedade ela é algo tão forte que eu não conseguia cuidar das minhas filhas. É mesmo? Não conseguia. E tinha dias que o pai das minhas filhas chegava em casa e eu pedia até, pelo amor de Deus, para ele levar. Porque a minha vida era só chorar. Então, tipo, elas me viam chorando e elas ficavam sem entender por que a mamãe tá chorando, né? Então, teve tempo que eu não tinha condição de cuidar das minhas filhas. E aí eu comecei a perder o prazer pela vida mesmo, assim, pelas coisas. Pra mim, aquilo ali não fazia tanto sentido, sabe? Cara. E aí, quando eu comecei a trabalhar no digital, foi uma coisa que eu ocupei minha mente. Eu vivi 2 anos do digital ocupando o meu tempo em tudo, tanto que eu não tinha tempo pra nada. Não tinha tempo pra casa, não tinha tempo pra filha, eu não tinha... Foi meio que propósito? Foi. Porque quanto mais eu ocupava minha mente, menos eu pensava nas minhas perdas. Menos eu focava ali naquilo que me machucava, sabe? Então, tu num momento difícil, num momento de inclusão, de retração da vida, você acabou... Me sobrecarregando. E você acabou também, através disso, né, entrando para o teu trabalho, que é o teu trabalho hoje, né? Então, assim... Deus faz coisas na vida da gente que a gente não entende, né, cara? Não entende. E o Jailson fez parte disso, né? Jailson, eu comecei a trabalhar, a produzir muitos vídeos com o Jailson. Então, o Jailson era uma pessoa que conversava muito comigo, a gente fez vários trabalhos em campo mesmo, a gente foi em vicinais, produzir conteúdos, muita coisa. Então, assim, o digital para mim hoje, como muitas pessoas pode enxergar de outra forma, mas foi uma cura. Entendi. Foi uma cura. Foi algo muito bom na minha vida, que aconteceu na minha vida. E eu agradeço todos os dias os meus seguidores, meus cafezinhos, que estão comigo desde o meu bom dia até o meu boa noite, porque eles me tornaram uma pessoa mais forte, sabe? Me devolveram a alegria de viver. E hoje eu me considero uma pessoa que tem 1001 motivos para continuar viva e para conquistar os meus sonhos. Isso é bacana, cara. A gente vai fazer o último bloco, Vinícius, o Henrique, dos patrocínios. Né? E a gente depois vai fazer o sorteio. Você está chegando quase ao final. Só baixar um pouquinho aqui para nós. Isso. Só deixa assim para a gente. Roda de Roma. Roda assim. Isso. Roda de Roma. Roda. De Roma. Essa de Roma não, roda mais. Roda mais. Roda mais. Aí. É só para a gente fazer o sorteio. A gente levanta depois a sacola aí. Agradecer a JK Construções, né? Da base ao acabamento, aí material de construção você vai encontrar na JK. A JK hoje tem uma grande empresa que faz entrega na região inteira, são uma frota de veículos, são os caras. O Júnior cuida de criança, o Fabrício, então são meninos que eu admiro muito. E eu tenho um grande parceiro que são eles. Né? Agradecer a JK Construções pela parceria. Né? Um abraço pro Júnior, pro Fabrício, aí eu amo vocês, vocês moram aqui no coração top do Careca. A JK é uma grande empresa. Tu sabe que o brasileiro, ele pichincha, né? Então eu saio nessa construção, saio comprando um pouquinho em cada lugar. Não. Mas tijolo, areia, eu comprei muito lá na JK. Na JK, um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe. Bora lá? Chama pro próximo aí.
Reis Carnes, mais um aí da... Reis Carnes, família Reis, família né? É do Ender também, isso aí, Reis Carnes, qualidade e preço baixo. Agradecer. A Reis Carnes tem 2 endereços hoje, ali lá da antiga Catatal, né? E também ali ao lado do Mercadinho Oliveira, onde era o Mercadinho Reis antigamente. Mercadinho Reis. Né? Gente, a mãe do Endel também foi uma pessoa que fez parte da minha infância Dona ali. Lisa, da escola, nossa secretária fui cliente dela da há 4 secretaria. anos. Foi minha professora e fui cliente dela no mercado durante 4 anos. Reis Carnes, você quer comprar carne barata de verdade, de primeira, aquela assadinha, aquela costelinha macia, aí é só procurar a Reis Carnes, que com certeza você vai ter um bom atendimento e um menor preço na cidade, tá certo? Chama pra frente, tem mais um aí, WR, Comércio de Bovinos em geral, também é do meu Também, WR. Wendel Rei, meu irmão, um abraço. Quer vender o seu gado aí, é o melhor preço da cidade e a WR tem a frota de carro para buscar também o gado daqui 100, 200 km de distância aí, né? É uma grande estrutura aí do comércio de bovinos em geral aí, que é a WR, grande parceiro Wendel Reis, que Deus abençoe, meu irmão. Tem mais um bloco, mais um no bloco? Tem Marmoraria Soares, meu parceiro Devaldo, rapaz. Tô devendo um podcast com ele, fazer um podcast com ele. Agradecer. Lá você vai encontrar soleiras, pisos, escadas, tem também bancadas para cozinhas aí, também banheiros, né? Tem banheiros revestimentos para túmulos e muito mais. Túmulo não quero saber de túmulo. Também não quero, não. Brincadeira, agora gente. Não. Mas aí a Marmoraria Soares é uma grande parceira nossa aí, que tá aí com a gente no projeto. Agradecer o Devaldo. Devaldo, se prepara aí que nós vamos fazer o podcast, viu, meu irmão? Um abraço, que Deus abençoe. Tem mais um. Esse aí entrou hoje, rapaz. Esse aqui eu tenho que dar um carinho especial. Esse aqui eu ligo pra ele. Tô sentindo uma dor, uma coisa, aí eu ligo. O que você acha que é bom fazer? Porque eu sou daquelas que, tipo assim, antes de eu ir no hospital, eu já vou com o exame. Faz a consulta na... eu já vou com o exame. Eu já sei que eu tô precisando de um hemograma, de um trem, eu já faço aqui, já pego e já levo no hospital o exame feito. Malandragem. Aí eu vou lá na Bioexames, viu, pessoal? Bioexame. Eu indico pra Meu vocês. amigo Alex aí é um cara diferenciado. Alex tem um atendimento muito bom. A diferença... Eu vou ler aqui porque tá bem longe, não dá pra ver direito. Que é a clínica... a clínica médica e laboratório, que hoje o doutor Wesley são parceiros hoje. Né? Só atende também trabalho médico. Mandar aí, né? um beijão também pra esposa, pra Patrícia, que também sempre atende a gente muito bem quando a gente vai lá. Realizar os exames aí, de anemia, diabetes, né? Colesterol, os rins, tudo. Fígado, hemograma completo, toxicológico. Tem muita coisa lá. São vários exames. A gente está começando hoje. Eu quero agradecer o Alex, agradecer o Wesley também pela parceria. A gente vai estar anunciando. Tem um telefone aí para contato. Você pode ligar, que o pessoal já reserva para você, que é o 91 991 55 7676 ali na Marechal Castelo Branco, do lado da Gil Modas. Menino, se tu não sabe onde é, eu vou deixar outra indicação. Fazer uma publi de graça aqui pra minha amiga Santinha, bem do ladinho da perfumaria da Santinha. Pronto. Não tem erro, não. Fechou, brilhou. É hoje do bloco, Henrique? Valeu, meu irmão. Alex, um abraço. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto e misturado. Minha querida, a gente vai fazer o sorteio. Tá chegando aqui no nosso bate-papo. Já tá chegando na reta final. Tá com 1 hora e tanto aí, tá, Henrique? Olha aqui aí. Já? Olha aí, tá vendo? Eita, falamos do Paulo. Você tá quase falando mais que ele. Tá vendo aí? Eita, Paulo. Bora lá? Ficar em pé. Vamos... Eu posso curiar o brinde do povo? Rapaz, o povo mandaram aqui um monte. Olha, mandaram 200 figurinhas aqui. Esse povo, né? Eita, bora lá, então. Eu tô curiando o brinde de vocês. Você sai de confusão, rapaz. Bora lá? Vamos, o de Roma agora? Bora, de Roma Magazine. De Roma. Helma Andrade. Olha só, Helma. Minha amiga assistente social, né? É? Esta é a Helma, que acho que é prima do João, sobrinha do João Batista, lá da oficina de Motosserra. Bora lá. Mais uma, essa daqui é lá da Império do Jeans. Também minha parceira é antiga. Elane Santos. Elane, olha, teu brinde. Elane Santos. Pega lá. Vai colocando pra lá. Elane Santos. Bora lá? Bora sortear. Sortear mais. Vamos sortear essa da Águas Claras e mais uma da Gil Modas. Isso, Águas Claras. Eu acho que já saiu uma da Dona Gil, não já não? Saiu uma. Tá pra aí já. Sara Souza Santana. Sara Souza. Sara. Essa aí? Águas Claras. Ó, deixa eu pedir pro pessoal que tá ganhando os brindes, por favor, menciona a gente lá no Instagram, menciona a loja. Tem que anotar, tá? Aí, gente. Reconhece aí os meus parceiros, se você é cliente ou não, mas menciona lá, Sara, tu ganhou um negócio top aqui, viu? Anota aí. Tem que anotar o nome aí, viu, gente? Aqui, ó. Tá anotando, Vinícius? Tá gravado, você consegue. Tá gravado? Pode ser, beleza. Agora tá, vamos de a Sara Souza. Moda. Sara Souza, sortear Gil Modas. Felipe Warlen. É tu, cavalo? A Paulo Maranhense ganhou aqui, rapaz. É o boné. Já entregou. É o cabelo.
Pode abrir aí. É o cabelo pintado. Vamos sortear mais um enquanto... Vamos mais um, pega aí. Bora lá. Pega aí pra nós. Bora lá, deixa aí depois Mais nós. uma da Império do Jeans e mais uma da de Roma. Isso. Ixi, gente, tem mais. Suziane Aparecida. Suziane, ó aqui, Suzy, lá da Império do Jeans, tá? Suziane Aparecida. Suziane Aparecida. Anotou? Anotou, né? Tem que ir anotando esse negócio. Depois eu quero que o Henrique não vai olhar direitinho, senão que ele vai levar uma taca. Suziane Aparecida. Mas o pessoal tá também ligado aí, ele vai te procurar. O pessoal que tá ganhando, pode procurar a Dila, né, Dila? Pronto, fechou, brilhou. Ou pode vir aqui no estúdio também buscar gente, amanhã. Vocês vão vir buscar aqui no Calmax, Pronto, tá? Todos fechou, os brilhou. brindes vocês vêm buscar aqui no Cal. Pronto, fechou, brilhou. Bora lá. Francinaldo Souza. Olha aí, Francinaldo, um brinde lá da de Roma Magazine. Da de Roma Magazine. Tá Tem bom? mais? Tem mais? Vamos sortear agora da doutora Ana Paula e da Josi Cosmético. Não Bora. tá aqui, mas quem ganhar o da Josi é um kit da Nativa Spa. É só ir até a loja, tá? E retirar lá o Não, brinde. você vai fazer um escritozinho depois. É só me mandar mensagem, a pessoa me mandar mensagem que eu vou lá entregar pra pessoa. Tá, beleza, então. O da Josi. Aham. Primeiro da Josi. Isso. Michele Menezes. Olha aí, Michele. Ganhou aí um kit da Nativa Spa topíssimo lá da Josi Cosmético, Michele, tá? procura Manda mensagem pra mim no Instagram. Qual é o outro agora? Agora a gente vai sortear da doutora Ana Paula um protetor solar da BioAge. Pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu só uso desse. Ele é um protetor solar em bastão, topíssimo. Naíse. Pronto, Naís. Tu ganhou um protetor solar da Será cor da será tua que é a pele, Naís tá? esposa do Paulo Rossi? Se for, é minha seguidora fiel. Se for, ela é minha Naís, seguidora fala pra fiel. mim, minha querida. Se for a Naís, fala quem é a Naís separado, aí. mas traz os dois juntos, pode trazer. Traz Não, junto, esse daí isso. é da Impacto. Pode me dar dentro da sacola mesmo. Aí, nessa Pode cola. dar esse Não, o outro também, dá os dois. Isso, é separado os dois. Esse aqui é da Impacto. Bora lá? É outra coisa. A gente. Isso. Bora sortear? Vai sortear. Vamos sortear. Impacto. Coloca impacto em pé aqui pro povo ver. Pode colocar bem aqui, né? Será que eu segurar? Dá, segura. Aí, pronto. Gente, olha esse kit de garrafa da Sol Magazine. Cara, chique. Top. Ô, gente, eu não posso participar. R$20, tá? Ei, eu não posso concorrer, não. 20 conto. 20 contos aqui? 20 conto isso aqui. Legal. Bora lá? Bora lá então sortear o impacto, é? Da Impacto Caçado. Kaline Souza. Eita, Kaline! Kaline Souza. Kaline Gente, Souza. e o pior que era um A brinde... Naís é Naís e eu, esposa do Paulo Rossi. Naís é minha amiga. Naís, manda mensagem pra mim, porque Cheio tu vai ter pra que você. retirar lá na doutora Ana Paula, tá? Pronto. Tem esse aí, depois tem a do Ronildo, né? Isso, bora sortear agora esse aqui do... Esse aí é o último, né? Não, tem mais ali. Peraí. Tem mais? Pega logo. Não, deixa aí por último, então. Deixa eu ver. Eu das Peraí, modas? deixa eu ver esses dois aí. Qual é? Esse daí já foi. Esse já foi. Já foi. Esse daqui. Esse Aí daí... falta esse aqui da Gil Modas. Esse aí não é o teu, não? Não, esse é o da Gil Modas. Bora lá então, sortear? Vai. Josiane de Souza. Parabéns, Josi. Beba água, porque você não é um cacto. E aqui é 3, viu, minha filha? Vou Beba lá. água, beba água, Da beba Gil água. Modas agora. Isso, bora pra Gil Modas. Kate Rodrigues. Parabéns, Kate. Tá aqui amanhã buscar aqui Kate. no estúdio. Estúdio Max. Estúdio Max. Estúdio Max. Estúdio Max. Coloca lá. Agora essa falta aqui? Esse? Esse já foi. Já foi? Então pode tirar tudinho. Keline, esse daqui. É da Keline. Pronto. Ei, cara, não, mas tem que colocar. Como é que eu vou saber de quem é isso aí? Ah, dá pra ver. Hã? Então você vai anotar depois. Porque o pessoal vem amanhã cedo buscar. Vai anotar, vai. Tu tá anotando aí? Não, moça. Ei, Henrique, é sério, como é que eu vou entregar pro povo amanhã cedo de saber de quem é quem, moça? Não tem como não, tem que anotar porque... Pronto, anota aí, é da Kate, vai anotar, anota pra mim bem aí. Pega, aqui a caneta aqui, ó. Aqui a caneta aqui, pega o papel. Não, é sério, senão vai dar problema amanhã pra mim, pra entregar, é sério. Pega o papel e anota aí pra nós aí, que senão vai dar BO. Não vai dar BO. Vamos fazer o sorteio do Dr. Ronildo lá da... Vamos fazer do Tá? Dr. Ronildo, Dr. Ronildo, o dele é uma... Como é que é Quiropraxia. quiropraxia. Você que sente várias dores aí, vai aliviar tudo. Bora lá então. Vamos sortear aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Peraí. Não deu certo aqui não. Deixa eu fazer de novo. O Pedro tá mandando muita mensagem e acaba embolando aqui. Deixa eu ver. Sara.
Essa aqui, a Sara já ganhou. Gente, quem ganhou aí no sorteio, na live, que tiver na live ainda, manda um oi aí, que é pra gente anotar aqui. Isso, pra gente anotar, pra não dar dor de cabeça. Porque senão fica ruim da gente entregar depois. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Deu na Suziane Aparecida. De novo. Entrega pra ela? Quem ganhou? Suziane Aparecida. Pode ser? Pode, né? Da quiropraxia? É? Pode entregar sim. Suziane Aparecida. Manda um oi pra mim no Instagram, que Tá aí bom? a gente vai te encaminhar diretamente pro Dr. Ronildo, tá? Isso. A tua faz essa Eu ponte, faço né? isso pra ela, Então eu faço pronto. essa ponte Suziane Aparecida. Gente, anota, por favor, porque senão fica meio complicado depois. Tá puxando aí? Minha querida, já estamos chegando na parte final. A questão do serviço avulso, que a gente até comentou agora há pouco. Fala um pouquinho. Né? Hoje a gente presta serviços avulsos, né? Hoje a gente presta esse tipo de serviço, que é o serviço avulso, que é para pessoas que não são meus parceiros, né? Que uma empresa, como eu falei, pode ser até de outra cidade, que queira produzir um vídeo aí da sua empresa, seja de inauguração ou seja de um lançamento, eu presto esse tipo de serviço. Como eu falei, né? Eu posso fazer o serviço sozinha, mas se você tiver uma equipe, né, e quiser utilizar a sua equipe, a gente produz. E também a gente, além da questão da divulgação de vídeo, eu também divulgo imagens prontas, né? A empresa que não quer um vídeo meu, mas quer que eu divulgue, usar as minhas redes sociais para divulgar, a gente também tem pacotes de imagem prontas. Já a empresa manda, você eu só faz divulgo lá e menciono a loja. Hoje tu tá com um Instagram considerável, né? Hoje a gente tá aí com 10 mil seguidores, 10 mil cafezinhos. Que legal, cara. É muito bom. Muito tá bacana. crescendo, estamos indo por os 11 mil seguidores, vamos chegar lá. E assim, de certa forma, isso é teu trabalho, É meu trabalho. teu ganha-pão, né? Que ali é o Cal, Instagram. quando eu comecei no Instagram, eu tinha 500 seguidores. É mesmo. Eu tinha menos de 50 visualizações nos meus stories. Tu demorou quanto tempo pra chegar a 10 mil? Pra chegar nos 10K, a gente chegou nos 10K agora já no final do ano passado. Mas assim, eu já vinha subindo já em um nível considerável, né? Devagarzinho, porque são orgânicos, não são seguidores... Diga-se de passagem, né? Não são seguidores comprados, não são seguidores... eu não sou, como eu estava falando aqui mais cedo, eu não sou criadora de conteúdo. O criador de conteúdo, ele consegue ganhar seguidor num nível assim... Rápido, porque ele produz um vídeo, o vídeo estoura. O meu Instagram, ele não é um Instagram de meme, ele não é um Instagram voltado para criador de conteúdo. Eu tô aqui para vender um produto. Eu sou uma vendedora. E de certa forma, Dila, esse tipo de produto, né, que você vende, só vai te inscrever no teu canal ou seguir no Instagram ou ver a pessoa que tem interesse no produto. É Sim. diferente. Eu vou citar mais uma vez aqui o Laércio, que é um grande parceiro nosso, que o dele é diferente. Ele cria conteúdo. Isso. Né? Ele cria conteúdo, então isso acaba chegando a mais pessoas. A mais pessoas, né? Isso é diferente. Eu postei no meu Instagram um vídeo de um corte daqui do podcast que eu fiz com ele. Rapidinho chegou a 8 mil visualizações. Entendeu? Então, assim, é diferente. Cada um tem um público, né? O Laércio, eu tiro o chapéu, é alguém que chegou agora no nosso meio, mas já era alguém aqui da nossa cidade, esposo da Nátia. A Nátia também é uma blogueira, uma influencer que já vinha trabalhando há muito mais tempo que eu, né? E, assim... Foi uma junção que deu certo, eles dois, porque eles dois estão na mesma vibe, o mesmo meio ali. Exatamente. São parceiros, viu? São muitos parceiros. Eu gosto muito da Nath, mas do Laércio, porque eles são muito parceiros. E ele é um cara, assim, que tem uma mente brilhante, criativo demais, viu? Vem muita coisa boa aí. Não é brincadeira que ele é engenheiro. Causou discórdia, meu filho, na academia com o negócio da nota do shape. Cara, eu vi aquele vídeo, aquele fez sucesso. E tu foi que cabeçou lá, né, o negócio? Começou comigo, eu dei logo 7 pro meu shape, fui logo humilde. Falei, eu que não quero. Não, tô fora. Então, assim, minha querida, vamos falar de parceria também, nós dois? Vamos falar de parceria. Vem coisa boa, não vem? Vem coisa boa por aí, pessoal. Já conversei isso com o Cal há muito tempo, o desejo de montar, né? De ter um... Uns 6 meses a gente vai saber. Tem, muito tempo. E ela fugindo de mim, viu? Fugindo dele. Ela fugindo de mim. Mas a gente vai montar aí uma coisa bem legal pra vocês, algo que seja muito a minha cara. O Cal queria até que hoje a gente deixasse aqui pra vocês ideias de nomes, mas foi como eu falei pra ele, né? Ainda não pesquisei um nome, não achei, na verdade, um nome ainda que casasse com a minha identidade, aqui, ó, com aquilo que eu quero trazer pra vocês. Mas pra quem gosta de bater um papo legal, como eu tava até falando aqui pro Henrique, né? Vai ter um pouquinho de tudo. Vai ter uma polêmicazinha, vai ser um programa que ele não vai ser igual o seu, sabe, Cal? Que a gente tá aqui batendo um papo, querendo conhecer mais da vida.
não. Eu vou fazer um programa voltado para um dinâmico, mas um dinâmico que envolva uma polêmica, que envolva algo mais do nosso meio digital, sabe? E espere, porque eu tô querendo, na abertura, na primeira, eu quero trazer logo alguém foda, para vocês não perderem. Vai ficar bem legal. Se tem uma coisa que eu agradeço muito à minha família, a forma que eu fui criada, é que eu não tenho vergonha de nada. Eu sou uma pessoa que se eu estiver em qualquer lugar e eu querer algo, eu precisar de algo, eu vou lá e eu peço licença, eu pergunto se eu posso. Então, tipo, eu quero trazer alguém grande aqui no meu primeiro quadro e eu vou atrás dessa pessoa, viu? Vocês aguardem. Vocês aguardem, porque vem gente grande. É assim, Dila, o que a gente já conversamos sobre isso, a gente pensa... Hoje eu tenho o meu segmento e comentei para você sobre isso, comentei para as pessoas. Eu não fiz esse estúdio para fazer o Podmark em si. Hoje no Brasil inteiro existem os estúdios para isso, para alocar, para fazer parceria, para que pessoas usem, mais pessoas usem. Né? Então, assim, muito bacana. E o Laércio vai fazer o estilo dele, eu estou fazendo o meu, você vai fazer o seu, vamos começar um programa esportivo. Então, é para isso, exatamente para isso, o nosso estúdio é para isso, cara. E, assim, o que eu acho muito interessante, Cal, eu quero te parabenizar aqui por isso. Porque, assim, há um tempo atrás, você falou do desejo que você tinha de montar o seu estúdio. O estúdio é muito bonito, já vim aqui outras vezes, né? Não para sentar aqui, ficar de frente com você, bater esse papo legal, mas eu já vim aqui outras vezes, tá? De parabéns. E é muito importante que a nossa cidade, que ela tenha tipos de empreendimento como esse, porque envolve o nosso meio digital. Assim como como o Laércio, que vai entrar agora, vai embarcar agora em ter um espaço nosso, um horário aqui no seu estúdio, muitas outras pessoas também têm esse desejo e muitas vezes não sabia como começar, porque nem todo mundo tem uma câmera de qualidade. Gente, a qualidade dessa câmera é muito boa. É muito bacana, então, a gente trabalhar com material de qualidade, ter acesso a isso aqui, é muito importante para a gente conseguir alavancar os nossos sonhos, sabe? Dila, eu falo sempre que eu não fiz isso aqui para mim, cara. Eu fiz isso aqui para nós. Pro Pacajá, para as pessoas. Hoje é o 53º podcast. Vai fazer um ano agora, dia 25. Né? Então, eu fiquei 2 semanas sem fazer. E fiz várias transmissões externas. E assim, as empresas acreditaram na gente. Você que está acreditando em mim, o Laércio acreditando. Então, assim, as pessoas acreditam na gente. E você não imagina a alegria que eu fico, o prazer que eu tenho de poder entender, perceber que as pessoas compraram a minha ideia. Né? Isso aqui é muito bacana, isso aqui é nosso. Eu fico muito feliz, sabe? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Ele se rodou comigo, porque a gente vai entrevistar o Karl Marx do Podmax. Vocês têm noção do que é isso? O Laércio nem sabe, mas você vai, viu, Laércio? Sabe, viu, Laércio? Vamos entrevistar o Karl Marx, vamos saber a história dele, como que foi pra ele chegar até aqui com o estúdio, com o Podmax. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Vai ser top. Tá vendo? A entrevistadora aqui. Pronto. Já vamos testar vocês dois logo de uma vez no pacote. Mas vai ser bacana, vai ser muito top, vai ser muito top. Dila, pra finalizar, planos pro futuro, minha querida. Fala pra gente aí que a gente vai estar já finalizando também. Eu passei minha virada de ano como de costume, sabe, Cal, sozinha. E eu falo isso, as pessoas pensam que eu tava na solidão. Não é a solidão. Eu gosto de refletir sobre o que eu fiz durante o ano, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso, o que eu quero alcançar. 2025 para mim é meu, é um ano que eu falo é nosso, é um ano de sucesso, é um ano de buscar novas coisas, sabe? Novos horizontes. E eu já comecei o ano mudando a minha rotina. Como eu comentei contigo mais cedo, eu tava já prestes a desistir do mundo digital, já tava para sair de Pacajá. Eu falei que esse ano eu não iria morar aqui, que eu queria sair de Pacajá. E aí, do nada, eu recebo uma mensagem no meu Instagram de 2 empresas. Pensei que era golpe até. Falei, aonde essa empresa me viu? Aonde? Como assim? E aí, do nada, a Growth Suplementos, né, me notou, uma das maiores empresas de suplementos do Brasil. Verdade. Não, vem aí com vários influenciadores de altíssimo escalão, né, representando eles. E eles me notaram lá no Instagram, mandaram para mim um recebido. Tô com um link na minha bio do Instagram para quem treina, pratica algum tipo de exercício, queira suplementos de qualidade. Clica lá no link na minha bio, faça as suas compras através do meu link, que vocês vão estar me ajudando. E vão, quem sabe, né? O plano, o foco é conquistar uma parceria com essa empresa, mas só de uma empresa tão grande como essa, notar um perfil tão pequeno, com 10 mil seguidores, é muito gratificante. E aí isso mudou a minha perspectiva para 2025. Então, esse ano eu quero traçar novos objetivos. Inclusive, esse ano eu vou começar a cursar nutrição.
Eu tô mudando a alimentação, tô mudando Muito tudo bacana. na minha vida, porque eu quero trazer os meus seguidores para um lado fitness, novo. Tô fitness. Deu um tapa no visual. Deu um tapa. Legal, você tá doido. A gata tá gata, menina, você tá doido. O pessoal tá parabenizando aqui a Helma, parabéns, Cal, muito bom, né? Endereço, o pessoal tá dando endereço. Gente, como é que eu faço? Gente, vocês sabem onde é a casa do prefeito? Pronto. Se vocês sabem a casa do prefeito... Tu acertou, amiga, pelo jeito que eu te sei? Você Pronto. vem na rua do prefeito direto. Se você não sabe onde é a rua do prefeito... É a rua da Primeira tu vem na Batista. rua da tua última... do teu último lugar que tu vai, que vai ser no cemitério. Pega a rua do cemitério... Vem na rua do prefeito direto, gente. No final da rua aqui, só tem essa rua, né? Finalizou a rua aqui, você entra... É a rua Manuel Lopes, número Manuel 6. Lopes. Não tem erro, Bairro não. São Francisco. Anotem aí. Na- Rua Manuel Lopes, número 6, bairro São Francisco. Não tem erro. Pronto. Vem na rua da casa do prefeito direto. Chegou Direto, no na final rua da acabar rua... aqui. A Araíz está dizendo que Cal Max é uma pessoa maravilhosa, merecedor de tudo de bom. Obrigado, minha querida Francisca. Cal Max tem meu respeito. Obrigado, gente. Michele, ganhei um kit da Nativa Spa. Manda mensagem pra mim, Michele. Josi Cosméticos, No beleza. Instagram. Pessoal, a gente conseguiu anotar, Henrique? Todo mundo, né? Cal- O Henrique conseguiu anotar o nome do pessoal? Conseguiu? Conseguiu. Eu quero aproveitar aqui um momentinho para agradecer. o lanche. Eu quero agradecer o lanche, né? Misericórdia, Gente, central, meu filho. Central aí. Space Burg mandou pra gente aqui 4 hambúrgueres. E é hambúrguer, meu amigo. Aqui é hambúrguer. Será que eu vou quebrar a dieta hoje? Oh, meu Você Deus. vai, porque eu não como. Ai, adoro. Eu tô fora. Meu personal não pode ver esse negócio, não. Não, eu viu? vou fazer o corte e mandar pra ele, pra ficar Não, tranquila. moço, manda Como é que é o não. nome da lanchonete aí? Space Burger. Space Burger. O Space Burger é casadinho aí com a Gin em Foco, como pode, né? De né, noite eles desviam o povo da dieta, de dia eles alimentam os fitness. Eles também trabalham. Aqui a Corianda e o Brendo, também, filhos de Pacajá. A Corianda é filha do Cotinha, finado Cotinha. A Corianda é dona da Gin em Foco, que produz marmitas fitness. Muito top. E aí à o noite esposo, bagunça. aí o esposo dela, que é dono do Space Burger. Top. Ela trata do povo de dia e de de noite noite. ele bagunça. Ele bagunça a barriga Eles do são povo. muito espertos, porque eles atendem os dois fitness e públicos. os que não é Isso é fitness, verdade. tá? É certo. Gente, a gente já tá chegando no final, né? O Sandro tá dizendo que o Marco tem meu respeito. Gente, muito obrigado, eu fico muito feliz. Pega bem que... Coloca para lá para nós, por favor. E, Cal, eu quero aproveitar para me agradecer os meus parceiros, né? Eu já ia fazer, já te passar o microfone eu ia me esquecendo, Não pode esquecer, não. Não. Hoje eu tô trabalhando para mais de 10 empresas, né? Pode falar. Hoje eu tô com a Impacto Calçados, Império do Jeans, Gil Moda, Águas Claras, de Roma Magazine, Sol Magazine, Ótica Central, Rede Conexão Net, né? Que é o Hugo, que é quem também vem sempre aí me ajudando muito. A doutora Ana Paula, que é quem cuida da minha parte estética, a mulher que dá o tapa no meu visual. Olha, um nome que eu esqueci, a Lídia Cabeleireira, que também cuida aí do meu cabelo, né? E assim, são Josi Cosmético, a Josi também tá comigo há um bom tempo. E são parceiros, assim, que sem eles eu não estaria aqui. Também tem a Pratilá, como eu te falei, né? A bebezinha chegou agora, tá novinha. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, né? Gil Modas, Impacto de Roma. Ótica Central. Ótica Central. Deixa eu conferir aqui no meu celular, porque eu não posso esquecer de ninguém, senão eu apanho. Confira. Aí amanhã estão falando assim, olha, tu vai pegar um baixo aqui no teu salário. No teu salário pra tu largar de ser saliente. Deixa eu ver, mas tá certo. Tu faz, nesse caso, tu faz todos os dias. Esqueci. Tem preço baixo, viu? Farmácia Preço Baixo também é minha parceira. Esquece. Não posso esquecer, não. Pais e filhos. Quero também agora, que é alguém que chegou recentemente em parceria comigo, que é o meu personal, que é o Marcos, que ele é lá de Araguaína. Você que quer botar o shape, né, e mora em outra cidade, ou é aqui de Pacajá, ou é de qualquer outra cidade, você pode conseguir o seu shape com acompanhamento personalizado com o meu personal, viu? Manda uma mensagem pra mim no direct aí que eu vou encaminhar pra vocês. Se ele fizer um andar, eu sei que ele é bom. Te orienta, palhete. Consegue não, será? Não, acho que não. Acho que Mas não. é isso, gente. Agradecer a todos os meus parceiros que acreditam no meu trabalho, no meu potencial, né? Que vem me dando espaço. Hoje a Adila Nunes só existe graças a essas parcerias, graças ao meu público que me acompanha todos os dias. E eu fico muito feliz quando os meus seguidores printam os meus stories e vão até a loja e falam, eu quero esse vestido que a Adila estava usando. Isso é muito gratificante. Vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Vale mais que Eu tava falando isso pra ti mais cedo, que eu tenho um público hoje, Cal, que eu tenho meu público maior é mulheres.
Meu público maior é mulheres. Eu tenho poucos homens que me seguem. E assim, misturado nesse público, eu tenho muitas crianças. Que daí eu comecei a chamar os meus cafezinhos. Inclusive, eu tô devendo encontros, porque eu levei os cafezinhos pro milkshake. É mesmo? Eu tenho um encontro com os cafezinhos, que eu levo eles pra lanchar, pra sair comigo, pra ter um momento. Será que vai ser esse o nome do meu programa? Aí, cara. Cafezinho. O encontro dos cafezinhos, será? Olha o nome surgindo. E assim, cafezinho, bate-papo. É um bate-papo. Cafezinho, pronto aí, ó. E eu levei os meus seguidores, deu super certo. Eles gostaram, escolhendo o nome, viu? Eita, vamos fazer a logo agora. E assim, eu acho muito legal ter essa atenção com os meus seguidores. Eu tenho um grupo com os meus cafezinhos, com as crianças. Legal, cara. Entendeu? Então eu tenho muito essa atenção com os meus seguidores. Eu gosto de conversar com eles, eu dou bom dia, eu respondo. Esses dias me falaram assim: você responde todas as mensagens que são enviadas a mim com total respeito à minha pessoa são respondidas. Desde o bom dia ao boa noite. Nossa, você tá linda, nossa, você tá isso. Passou disso, foi muito pra intimidade, passou do respeito, eu já prefiro excluir a mensagem, eu já não respondo. Mas todo seguidor meu que me trata com respeito, eu respondo. Mas, cara, eu acho que, no mínimo, tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Entendeu? As pessoas têm que entender que ele é teu trabalho. E, na verdade, as pessoas precisam parar de achar que o influenciador, seja homem ou mulher, vive se prostituindo. Porque o Instagram não é uma prostituição. O Instagram é uma empresa, é um trabalho. A gente trabalha todos os dias como qualquer outro CLT. A diferença é que a gente tem mais de um patrão. É um bocado. Minha querida, a gente tá chegando no nosso final do bate-papo, já quase 2 horas de bate-papo aí. Maria. Tô te falando. Eu converso. Não, mas é normal. Nosso podcast aqui nunca acontece menos de 1h30. É sempre 1h30, 1h40, 2 horas. E é um momento pra gente trocar. Eu falo às pessoas que isso aqui não é entrevista, que isso é um bate-papo. Nós falamos da tua vida, da tua infância, que você morou na roça, que você teve perca familiar, que você trabalhou, que você sofreu. Então, isso aqui, Dilé, pra gente. Exatamente para as pessoas conhecerem um pouco mais você. Né? Que vai gerar muitos cortes, é claro. Que vai fazer uns cortes legais aí pra gente. Vou te pegar. Valeu, Natalino! Vou pegar o corte do Natalino. Natalino, manda mensagem depois aí. Manda mensagem. Minha querida, valeu, pega na mão do seu parceiro aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo Deus convite. abençoe. Saúde, sucesso. Coloca na câmera central, meu lindo, por favor. Caiu? Pega que ele quer pegar na minha mão. Caiu? Vocês estão vendo? Tá mais não? O que foi que aconteceu com essa câmera central aí, rapaz? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Bota uma música romântica aí, que eu fiquei apaixonada pela careca do Cal. Ele tá me conquistando. Miséria. Posso passar uma? Pode, passa a mão, passa a mão. Gente, Alizinha mesmo! Olha, você gostou? Faz um corte, I love you. Essa eu vou salvar. O que foi que aconteceu aí, Henrique? Dila, minha querida. Obrigado. Valeu, muito obrigado pelo convite. O programa tá... voltou! Agora você vai pegar. Olha! Pronto, agora pega. Gente, eu tô apaixonada na careca do Camargo. Pega aí. Brilha mais que diamante, viu? Essa vai pro corte. A ponta eu gostando, né? Tá quieto. Esse povo não presta, não. Tá ao vivo, viu, mulher? Tá ao vivo. Tá ao vivo e a cores. Minha querida, obrigado. Obrigado você pelo convite. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu lhe admiro como pessoa. Eu não conhecia a tua história. Eu pensei que tu era de uma família que não tem nada a ver. Que a gente conversou sobre isso. Eu pensei que tu era irmã da Paulinha. E, assim, para mim é um grande privilégio. E pode contar comigo. O Estúdio Max. O Estúdio Max é um projeto que aqui dentro tem o Pódio Max, tem a TV Max, tem a Web Rádio, a Rádio Max. Aqui é tudo Max. Que vamos começar agora um programa esportivo. Como começamos, você vai entrar na parceria com a gente, o AS já tá junto com a gente. Encontro então, assim, com um cafezinho. Já escolheu o nome? Já escolhemos o nome. O cafezinho é o nome. Já pega do grupo lá. Já pega do grupo. Então, assim, minha querida, eu de verdade fico muito feliz e quero deixar também o microfone, você mandar um alô pra alguém, fazer um agradecimento final pra gente poder finalizar nosso bate-papo. Quero agradecer mais uma vez a todos os meus parceiros que estão comigo nessa caminhada, agradecer a minha família, que é a minha base de tudo, né? As minhas filhas, que sem elas muita coisa não seria possível, que hoje eu me mantenho firme e forte, passando por muitas coisas, muitas críticas, calúnias, difamação, e aí eu foco a cabeça lá na frente, que eu tenho 2 filhas para me criar, então quero mandar um beijo para minhas filhas, para Emily e para Emanuele, beijo mãe, beijo pai, um beijão para os meus irmãos, que são homens que eu admiro muito, para
para as minhas amigas, a Elis, que está aqui comigo, a Jace, Joiara, está sempre comigo. Tem a Jace também, tem a Joiara, a Liliane, que são minhas amigas que estão no meu meio da loucura, mas no meu meio profissional também sempre estão comigo, me dando a mão, compartilhando os meus vídeos, me ajudando muito. Bacana, cara. E quero mandar um abraço aqui também para 2 pessoas que eu tive o prazer de trabalhar em 2024, que foi o Thiago, que é dono de uma agência, né, que trabalha cuidando de Instagram e tudo, e o Gladys também, que é uma pessoa que... Gladys você Gosto conhece? muito dele. Uma pessoa Gladys muito boa. É um cara... Gladys, hoje em dia a gente tem esse contato que a gente trabalha junto para algumas empresas, né? A dona Gil mesmo vê através do Gladys. Então, são 2 pessoas que foram muito importantes para mim, me aconselham muito e são meninos top aí. Vou dar um alô para eles. Obrigado. Eu, mais uma vez, quero lhe agradecer, parabenizar pelo teu trabalho, pela tua postura, pela mulher que você é. Muito obrigada. Pela profissional que você é. A gente, como eu falei agora há pouco, eu vejo teus vídeos e aí é muito bacana. A Sheila está dizendo aqui que ela é fitness. Ela é agora chique, eu sou ela é muito fitness. chique. Eu sou chique. Chique é ela que se veste super bem. Pessoal, quero finalizar. Antes de finalizar, eu quero dizer que na próxima terça-feira a gente vai estar com o Pedro Henrique Rezende e também com o Aquino da Fazenda Santa Rosa, que são... Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaz. O Pedro Henrique mandou para mim. O nome da cooperativa... Agropac. Agropac, é isso? Uhum. Deixa só eu vou ter que dar uma olhada aqui para me ler direitinho. Deixa eu ver, Pedro... para a gente poder falar. A gente vai estar falando sobre essa cooperativa, né? Que a gente vai estar falando delas na próxima terça-feira. A gente... É Agropac mesmo, está aqui, pronto. Agradecer ao pessoal que está aqui no campus, que é o presidente, e o Pedro Henrique Rezende, que é o vice-presidente, que é a Associação dos Produtores Rurais de Pacajá, que é a Agropac. É uma associação que começou agora há pouco tempo, vai estar envolvida, como o prefeito já falou, acho que você lembra, na arena lá, que vai estar à frente da exposição agropecuária de 2025 e vem coisa boa em 2025. Vem coisa muito boa. Eu acho muito importante, Cal, porque assim, a gente vem vendo que os filhos de Pacajá estão retornando a Pacajá, estão dando nome à nossa cidade. Isso é muito legal. Hoje a gente vê que tem uma gama muito grande de profissionais, desde a área da saúde até a área da estética, até mesmo voltado nessa área mais para agronomia, para pecuária, que são filhos de Pacajá, que foram embora, que cursaram, formaram e estão de volta à nossa cidade. Nosso, né? O nosso prefeito aí. Manda um alô pro nosso prefeito também, né? Mandar um alô pro nosso prefeito aí também, que vem fazendo um trabalho muito bom à frente da nossa cidade. E eu fico muito feliz vendo que os filhos de Pacajá estão retornando e tornando um Pacajá melhor para todos nós. Prefeito e vice-prefeito cidadão pacajaense. O Pedro Henrique, irmão do André também, né? O próprio Aquino, que hoje está à frente dessa associação, e tantas outras pessoas. Então, assim, na próxima terça, a gente vai estar com o Aquino, vai estar com o Pedro Henrique. A gente vai estar fazendo um bate-papo muito legal, voltado para essa área da agropecuária. Olha, eu já convido os agricultores a participarem, porque assim, vai ser muito top. Fiquei sabendo aí de primeira mão que vem muita novidade, muita coisa boa. Então, gente, você que é agricultor, filho de agricultor, tem Instagram, começa a seguir a Agropac, né? Começa a acompanhar o Cal aqui no Podmax. Você que tá com a gente hoje, que veio só para assistir, não se esqueça de se inscrever, de acompanhar, de participar. Isso é muito importante. E tá levando notícia boa para vocês. Para todo mundo. Gente, obrigado. Quero finalizar e dizer para você que nunca desista dos seus objetivos. Quando nós fazemos um plano, temos que entregar na mão de Deus, porque Ele é que sabe de todas as coisas. O Papai do Céu, Ele nos direciona no melhor caminho. Às vezes achamos que algo que não deu certo foi porque não fizemos certo, fizemos errado. Mas assim, não deu certo porque Deus não permitiu, porque não era bom para você. Entenda que tudo é debaixo da graça de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Na próxima terça, se Deus permitir, a gente vai estar aqui